fala no DVD vai estar tudo escrito, e as ilustrações, as imagens em livro. Vai ser muito bacana. Vai ser tipo um manualzinho de guerra, né? Aí tem alguma dúvida sobre Natal, você vai lá no menu Natal, é aqui, ó, vai dar tudo lá, a história, a cultura religiosa, as imagens, tudo. Aí vai ter a Páscoa, aniversário, a parada da vela do bolo de aniversário, todo mundo fica louco. Da onde? Vai ser muito legal, tá bom? Então vai sair esse mês e no outro. Se preparem que vai ter bons produtos para vocês. Pois bem, como que nós aprendemos a orar nas igrejas? Todos são crentes aqui? Todos são evangélicos, crentes? Amém? Vou fazer uma pergunta estatística. Tem alguém aqui que é crente há um ano? Ou menos, né, de um mês a um ano, assim, abaixo de um ano? Tem alguém que é novo convertido? Esse casal é novo convertido? Tá bom, mais alguém é novo convertido? Você é nova convertida? Mais alguém? Então eu tenho 3 aqui, que bom. Tem alguém aqui que tem mais de 10 anos de crente? Mais de uma década? Mais de 10 anos de crente? Levante as mãos. Tem uma galerinha gasta já aqui. Estamos usados já, né? Nós temos 2 parâmetros de pessoas dentro da igreja que veem a oração de forma diferente. O pessoal de menos de um ano, que são ainda chamados de neófitos, os novos na fé, e que não é um nome feio, é um nome bonito, ser neófito, porque Deus dá tudo o que vocês pedem. Quando sair do primeiro ano, vocês vão ter que ralar muito para ganhar as coisas de Deus. Tem gente que não tem consciência, passa do primeiro ano na fé, entra no segundo, no terceiro, no quarto, ainda querendo ganhar tudo de Deus. E Deus não dá mais. Agora tem que conquistar. Quando você é um bebê de colo, você chora, a mãe dá leite. Aí depois você chora, a mãe tira a fralda, troca a fralda, né? Vou falar uma palavra bem feia, por favor. Ela limpa as suas sujeiras. Entenderam? Não é? Aí depois a criança cresce. Meu filho de 11 anos, se ele chorar, eu não vou dar leite para ele. Vou levar ele no médico, tomar injeção, vai ser ruim. Então é bom ele não chorar. Se ele chorar, eu não vou limpar as sujeiras dele. O crente novo na fé, quanto mais ele chora para Deus, mais Deus alimenta e tira a sujeira, tira o pecado, tira as coisas erradas. Então, novos na fé, por favor, chorem bastante. Só que tem gente que passa 10 anos e continua achando que se chorar, Deus vai mandar leite. Que se chorar, Deus vai tirar os erros, vai apagar os pecadinhos dele, né? Ele não consegue parar de pecar naquela área. Vou ficar chorando para Deus. E não adianta. A oração, ela tem um foco diferente, dependendo do tempo de crente que você tem. Eu tenho um DVD, propaganda, eu tenho um DVD muito bom, que por incrível que pareça, tem hoje para vender, chamado Coisas de Menino. E eu explico exatamente isso que eu falei, sobre o novo na fé e o já mais adiantado na fé. O novo na fé, você lembra quando você era novo na fé? Você chorava, todo hino que tocava você chorava, toda pregação você dizia, essa palavra foi para mim. Agora já está velho na fé, você não chora mais, a pregação, você entra mudo, sai calado, porque ainda tem a mentalidade de novo na fé. Então assista aquele DVD, tá bom? R$15 e você pode parcelar em 15 vezes no cartão, R$1 por mês. Qualquer um pode levar. Então, como que o novo na fé aprende a orar? Vocês são novos na fé, e essa jovem também é. Aí chega na igreja, dificilmente uma igreja faz o que eu faço comumente há 20 anos. Eu pego um novo na fé, e a gente dá um discipulado na nossa igreja chamado discipulado da gestação. Até a pessoa, quando ela se converteu, até ela se batizar, ela entra só no discipulado da gestação. Só coisinhas básicas. Ela vai aprender a orar, vai aprender a ler a Bíblia, vai aprender a ter comunhão com os irmãos, só isso. Não vai aprender nada de dízimo, de expulsar demônio, de problemas financeiros, nada. Por quê? Porque ele ainda está na barriga. É uma gestação. Ele foi concebido, mas não nasceu ainda. Passado esses 9 meses gestacionais, que pode ser um ano, dependendo da situação da pessoa, ele vai ser batizado nas águas. Quando ele batiza nas águas, aí ele vira uma nova criatura, ele nasceu. Aí ele começa um segundo tipo de discipulado. Minha irmã, obrigado. Eu vou deixar aqui no altar, porque eu vou bater com o joelho no púlpito e eu vou derrubar. E aí ele começa um novo discipulado. Aí nesse novo discipulado ele aprende o que é dízimo, o que é oferta. Ele aprende um monte de coisa mais pesada. É um alimento mais sólido. Por quê? Porque muito crente aborta. Ele aceita Jesus na igreja, mas até se batizar, ele já se desviou. Houve um aborto espiritual. Porque a gente socou comida nessa criança que ele não suportava comer. Nunca se esqueça, a carne que eu como na hora do almoço, que me alimenta muito bem, se eu der para um bebê recém-nascido, eu vou matar ele. O mesmo alimento para um é veneno para o outro.
A oração é a mesma coisa. A oração ela tem que ter discernimento no ministério de oração. Não é a mesma oração para todas as situações. E eu vou aproveitar e fazer mais uma propaganda. Eu tenho um DVD ali atrás, parcelado em 15 vezes, chamado As 3 Grandes Verdades. E eu falo sobre 3 grandes coisas que Jesus disse na Bíblia que nunca acontecem com você. Por exemplo, tudo que você pedir em meu nome acontecerá. Quantas coisas você já pediu que não aconteceu? Eu falo por que não aconteceu. Está lá o DVD também, irmãos, por favor, tá? Meu filho come bem, apesar que a pastora Daniele mandou uma cesta de... Aquilo não é uma cesta de café da manhã, aquilo é uma cesta do mês, é um rancho. Tem suco, água de coco, fruta, biscoito, bombom, chocolate, e um epocler depois. Porque você vai misturar tudo aquilo, tem que tomar um epocler depois para resolver o rim, o fígado, sei lá. Enfim, mas tem gente que acha que a mesma oração resolve tudo. Chega no púlpito da igreja, uma criança para apresentar e uma senhora doente para orar com ela. Faz a mesma oração para os dois, a mesma unção. Como é que é a mesma oração que apresenta uma criança cura uma senhora? São orações diferentes. São orações de formas diferentes. Esses dias atrás morreu um jovem da nossa igreja, infelizmente, e no mesmo dia nasceu uma criança uma família da nossa igreja também. Eu fui no velório fazer o culto fúnebre, saí do velório e fui para a maternidade apresentar a criança. E eu falei para minha esposa, vida de pastor não é mole, porque eu acabei de entregar um para Jesus e estou agora pegando outro de Jesus e entregando para a vida. Então tem que ser orações diferentes. Por isso que é muito importante aprender a orar. E as pessoas não aprendem a orar. Elas oram, elas começam a orar de 2 maneiras. Por você ouvir os outros orar e você entender que é mais ou menos daquela forma e começar a orar também. Por repetição. E por experimentação, que é a forma científica. Você tenta, deu errado. Você tenta de novo, deu errado. Tenta de outra forma, aí deu certo. Aí você, não, isso dá certo. Aí você tenta de novo, dá errado, e você vai tentando. Quando é muito justo que a igreja faça isso que a pastora Daniela e o pastor Jefferson estão fazendo. Promover uma aula, um seminário sobre esse tema, para que você aprenda como orar da forma correta. Não se esqueçam que o maior molde de oração para nós é o Senhor Jesus, e nós vamos entender isso desde o princípio. Ali na página 4, tem alguns versículos que eu gostaria de ler e entender com os irmãos. O primeiro deles é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, que diz assim: orem continuamente, na minha versão, que é a versão internacional. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Muita gente pensa, ou eu já ouvi muita gente falar, inclusive, não, pastor, eu oro o dia todo, eu oro o tempo todo. Irmãos, isso é impossível, tá? Ninguém consegue. Não, pastor, eu fico em espírito de oração o tempo todo. Impossível também. Mentalmente impossível, humanamente impossível. Nós gostaríamos que fosse possível, porque nos livraria de dobrar o joelho e orar. Porque nós, seres humanos, cristãos, nós somos por natureza relaxados. É a nossa natureza. A gente, não é? É assim, a gente prefere virar telecrente, não é? Agora, sabia que quando a gente colocou a transmissão de culto pela internet, caiu a frequência de muitos crentes na igreja, e aí eu começava, cadê o fulano e tal? Não, pastor, eu estava meio com dor nas costas, mas eu fiquei assistindo pela internet. Cortei a transmissão na minha igreja. Cortei. Aí nós temos o sistema de passar os textos da Bíblia na tela lá na igreja. Aí eu comecei a ver que os crentes não levavam mais Bíblia. Falei, irmão, cadê sua Bíblia? Ah, porque Bíblia, o senhor passa o texto ali na tela. Vou cortar esse negócio também. Gente, nós vamos voltar à época das cavernas. Vamos pegar uma caverna, um buraco, uma tocha de fogo na mão, para os crentes voltar a ser crente. Porque nós somos uma raça preguiçosa por natureza. E aí de noite você vai dormir, você ora deitado, já aproveita, já estou aqui mesmo. E aí começa a se desvencilhar da obrigatoriedade da oração. Então o orar sem cessar, ele não é o que muita gente fala. Não, pastor, eu fico o dia inteiro em espírito de oração. Primeiro porque é comprovado que não tem como. Tem duas comprovações interessantes, científicas. A primeira é enquanto a pessoa dirige e digita a mensagem no celular, que é o pior perigo do mundo. Se você faz isso, pare de fazer enquanto você está vivo. Porque é comprovado que se o carro estiver andando a 60 km por hora, que é a velocidade de uma via expressa numa cidade,
né? 60 km por hora, é claro que a gente anda bem mais rápido, e você, em 2 segundos, você tirar a atenção do trânsito, você andou quase 40 metros antes de começar a frear. Aí demora uma fração de 1 segundo para você frear, você vai arrastar o carro em 70 metros, ou seja, um quarteirão. Os 40 metros mais os 70 são 110 metros, é um quarteirão. Ou seja, você passa uma quadra inteira sem prestar atenção no que você está fazendo. É terrível. Como é que você consegue orar, dirigir ao mesmo tempo, prestar atenção no sinal, na pessoa que cruzou na sua frente, o carro da direita, o carro da esquerda, o carro de trás? É impossível. Você não consegue manter oração contínua. Então, o orar sem cessar é exatamente o oposto. É todo tempo, toda situação, haver uma oração. Entrou na igreja, não custa nada, dobra o seu joelhinho e ora. Mas vai orar pelo quê? É aí que está o negócio. Tem gente que dobra o joelho na igreja e fala bem assim: Senhor, lembra da minha mãe, lembra do meu pai, Senhor, eu estou com um problema, uma conta para pagar. Não é essa a oração agora. Agora você vai orar pelo culto, porque você está dentro da igreja. Você tem que saber qual oração fazer em cada lugar. Quando você vai deitar, você vai fazer a oração que protege o seu sono. O Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Há um sono sem segurança e há um sono seguro. O sono sem segurança, você tem pesadelo, você tem incursões de demônios que podem infiltrar no seu sono, nos estágios do sono, e acabar incognitivos que a tua mente não consegue discernir, para que durante o dia você fique suscetível a ataques. Eu tenho uma história tremenda de um rapaz que começou a sentir desejos sexuais pela vizinha. A vizinha era feia, horrorosa, não sei, mas ele começou a sentir desejo. Por quê? Porque no sono ele não orava, e quando o corpo dele relaxava, entrava no primeiro estágio do sono, demônios incubos e sucubos, são demônios da área sexual que entram no sono e no sonho, entravam. Desejo pela vizinha, ele não sabia, porque ele não lembrava que sonhou com isso. Quando ele acordava, o inimigo fazia ele cruzar com a vizinha o tempo todo no prédio, no elevador, até que ele começou a sentir desejo por aquela mulher. Mas o ataque começou no sono. Então é necessário ter um sono protegido. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Há um repouso seguro, mas precisa ter a oração primeiro. Essa é uma oração. O Salmo 4, verso 8 era a oração do salmista antes de dormir. É uma oração. Antes de comer, a oração de gratidão pelo alimento, e a oração, se você está num ambiente que você não confia, de quebra de maldição. Agora, você não vai chegar na casa de um irmão, o irmão te chama para jantar? Como um obreiro meu, eu fui com um obreiro da igreja jantar na casa de um irmão, e eu pedi para o obreiro orar. Nunca, pastora Daniela, nunca peça para o obreiro orar na casa dos outros, por favor. Pior burrice que existe. Eu devia ter orado. Eu sou pastor, eu devia ter orado. Aí eu falei: irmão fulano, faça a oração por favor. E o irmão bem assim, o irmão quis me impressionar: Senhor Deus, aleluia, eu quebro toda a maldição dessa comida, comida maldita, que o demônio botou a mão nela. Pô, a irmã, dona da casa, quase saiu da igreja, quase que eu perdi um crente. Como é que é? Minha comida é maldita? Tem demônio? Está na casa dos crentes, gente. Senhor, eu agradeço por esse alimento, recebo ele com ações de graça. Eu te louvo pela provisão. Senhor, prospera essa casa, enche os celeiros deles, em nome de Jesus, amém. Simples. Agora, a gente foi comer numa padaria muito gostosa aqui, a Alba está demais, hein? A Alba, o cara que casar com a Alba está feito, gente. Acabou com casar com a Alba, meu filho. Olha, se tem algum solteiro aqui, pensa bem, viu, irmão? Pensa bem. Levou a gente na Maria, conhecem? Marias, muito legalzinho lá. Aí lá eu oro: Senhor, se tem alguma maldição nessa comida, quebra agora em nome de Jesus, porque eu não sei quem cozinhou, não sei de onde veio. Vocês entendem isso? Aí tem gente que fala: pastor, mas não precisa orar, porque tudo que nós botamos a mão fica consagrado. Não fica, irmãos, não caia nessa pilha. Isso é preguiça de orar. Mesmo que você comprou no mercadinho, que é da irmã da igreja, você não sabe se a pessoa que empacotou aquele biscoito recheado não está com ódio da vida, não tem ódio daquele emprego, não tem ódio do patrão, e quando pegou os biscoitos para empacotar, falou bem assim: ó, tomara que alguém se engase com esse biscoito e morra, só para dar um processo na empresa e meu patrão ir para a cadeia. Aí você compra o biscoitinho amaldiçoado, né? É um biscoito de chocolate recheado de maldição, e você não orou. Eu tenho 2 histórias tremendas, fenomenais, testemunhos.
A primeira delas de um irmão que a mulher queria matar. Um irmão muito rico, a mulher arranjou um amante, um menino, e o menino falou, não, mata ele. Inclusive, são 3, né, Fran? Tem uma agora recente dentro da nossa igreja, irmão, só não posso falar. Aconteceu quase a mesma coisa. E aí, a mulher comprou veneno e começou a botar veneno na comida dele, todo dia. Mas ao invés dela botar um venenão e matar de uma vez só, foi botando aos pouquinhos, sabe? Para começar a dar problema no rim, não sei aonde, e nunca iam desconfiar, e o cara ia morrer, e ninguém ia perceber que ele morreu. E ele, antes de comer, orava, e ela não tinha se convertido, só ele tinha se convertido, e ele tomando veneno todo dia e não acontecia nada com ele. E ela foi aumentando a dose. Tinha uma hora, meu irmão, que o suco não era mais de abacaxi, o suco era de chumbinho já. E ele tomava chá de chumbinho, suco de chumbinho, guisado de chumbinho, omelete de chumbinho, risoto de chumbinho, chumbinho assado, chumbinho frito, e não morria. E ela não aguentou, chegou um dia que ela surtou, acho que o demônio não aguentou. E ela falou, por que você não morre? Faz um mês que eu boto veneno na sua comida e você não morre, sua praga. Vaso ruim não morre mesmo. E é porque ele orava todo dia antes de comer. E como a mulher dele não tinha se convertido, e ele já sabia que a mulher dele estava traindo ele, estava enganando ele, ele começou a orar, Senhor, se essa mulher está fazendo alguma coisa nessa comida, eu já cancelo e repreendo agora, em nome de Jesus. É forte, muito forte isso. Tem outro caso que vai entrar num livro novo, que vai sair no meio do ano, chamado O Demônio da Cidade. É uma sequência do bruxaria. Eu falo sobre um satanista que estava dentro de uma igreja muito grande aqui no Brasil. No livro eu vou contar onde é que foi. E ele se infiltrou no diaconato, ficou 4 anos na igreja, foi elevado ao diaconato. Esse é o perigo de uma igreja não ter discernimento espiritual, tá? Que é o que nós vamos aprender até sexta-feira, prometo para vocês. E virou diácono e tal, e ele era o responsável em servir os cálicezinhos para dar ceia. E ele começou a envenenar o suco da ceia. Que é a melhor maneira para você matar todos os crentes? Envenena o suco da ceia. Todo mundo toma, entendeu? E aí ele começou a envenenar e ninguém morria, porque a ceia é santa, entendeu? É santa ceia. Se fosse só ceia, todo mundo ia morrer, mas era santa ceia. Ele colocava veneno, todo mundo tomava e ninguém morria. E aí ele não teve outro jeito, ele acabou se convertendo. A história é muito grande, que eu vou contar nesse novo livro no meio do ano, vai ser demais, vocês vão gostar de ouvir isso. Então, orar sem cessar, não é você ficar o tempo todo orando, mas é orar o tempo todo. Então você vai comer alguma coisa, ore. Vai beber alguma coisa, ore. Você entrou num lugar, ore. Você vai sair para a rua, ore. Mas não é aquela oração de joelhos, é aquela oração de intercessão. Chegou, vai sair para a rua, Senhor, guarda-me na rua em nome de Jesus, amém. Entrou no carro, Senhor, leva-nos em segurança em nome de Jesus, amém. Aquela oraçãozinha o tempo todo, muitas delas em pensamento, porque você não vai precisar ficar falando o tempo todo. Outras delas você vai fazer oração em voz. Quando nós vamos viajar na estrada, nós oramos uma oração muito completa, não é? Se não me engano, eu falei alguma coisa sobre ela na outra vez que eu vim. Nós oramos para que o nosso círculo de proteção seja ampliado, oramos a Deus que os anjos estejam nos acompanhando, escoltando o carro, nos livrando de tudo. Eu tenho uma lista tremenda, nos livrando de policial corrupto, homem assaltante, buraco na estrada, animal que cruza a pista, motorista embriagado, motorista imprudente, motorista drogado, caminhoneiro com sono, espírito de suicida. Quantos suicidas entram na BR com o carro e falam assim, o primeiro carro que eu ver eu vou jogar em cima dele. Então a gente ora contra tudo isso, e vamos orando o tempo todo, e aí entregamos essa oração ao Senhor, e graças a Deus nunca nada nos aconteceu. Quarta-feira passada nós estávamos aqui em Foz, né, voltando de Campinas, viajamos por dentro da Argentina, chegamos em casa, ainda fomos no mercado, chegamos 3 horas da tarde lá em casa, fomos no mercado comprar pão, esse negócio todo, aí fomos numa loja lá de computador, para o camarada arrumar meu notebook, um programinha que estava com problema, aí fomos no pet shop pegar o meu cachorro, aí saímos do pet shop e o pneu estava furado. Aí, é 100 metros da minha casa, fui andando pneu furado, levei o meu vizinho, borracheiro, levei no seu Milton falou, pastor, não era prego nem nada, tinha um rasgo no seu pneu. Aí eu pergunto, pneu sem câmera, rasga, se esvazia na hora, chovendo, quarta-feira estava chovendo, ia ter que tirar mala do porta-mala, na chuva, tirar pneu. Eu nunca troquei um pneu na minha vida, eu sou uma negação, irmãos. Eu nunca troquei uma lâmpada, eu sou um péssimo homem, eu sempre peço para alguém fazer, eu não sei fazer essas coisas, eu não tenho carro nas mãos. E aí, eu ia ter que fazer tudo isso, Deus zelou por nós, mas porque nós sempre oramos,
E eu sigo no meu ranking de nunca precisar trocar pneu na minha vida. Porque nós sempre oramos. Tem gente que não. É sair com o carro, acontece alguma coisa. Fura um pneu, atropela um cachorro, um gato, uma galinha, um gambá, alguma coisa. Está sempre atropelando alguma coisa. Porque falta oração. Amém, queridos? Quantos entendem o que eu falo? Segundo ponto. Isso é só uma introdução, tá bom, queridos? Nós estamos na página da introdução. Orai em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. Efésios 6, 18, a parte A. O que é orar? Aí é diferente do orar sem cessar. O que é orar em todo o tempo? É aquela oração que você vai fazendo à medida que você vai vendo situações. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Andando na rua e vê uma pessoa muito pobre no sinal, pedindo dinheiro. A gente sabe, né, por regra, que não é bom você dar dinheiro para ninguém no sinal. Você vai estar alimentando a miséria dele, né? Mas você pode orar por aquela pessoa. Então ali você se compadece, você já ora: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Isso é uma súplica. Estão vendo? Você vai exercitando a sua oração de súplica o tempo todo. Você não pode viver o problema dos outros, mas você pode se compadecer do problema dos outros. A gente passa por muitos lugares e vê muita gente sofrendo. Nós, por força do ministério, a gente vê muita gente oprimida, muito casamento destruído, muita gente com problema financeiro, o tempo todo, o tempo todo. Imagine como seria a cabeça de um pastor e da família do pastor que vive sempre no meio da miséria humana, sempre no meio de problemas. Se tiver uma igreja que eu pregue, uma igreja só que eu pregue, na minha vida, há 20 anos que eu faço isso, que termine o culto e venha 30 irmãos me dar um abraço e falar: pastor, não tem problema nenhum para falar para o senhor, só vem dizer que a minha vida é uma bênção, acabou, vai ser meu dia, vai ser, eu ganhei na loteria. Toda igreja termina o culto, às vezes nem termina, antes do culto, os irmãos vêm contar o quê? Os problemas. Pastor, eu tenho um problema, pastor, aconteceu tal coisa, pastor, me ajuda. Aí a mente vai sempre sendo cheia de problema. Se nós não formos pessoas com compaixão, que possam suplicar no Espírito, a gente vai chegar em casa e vai ficar louco. A pastora Daniela vai ficar doida. Eu e a Francine, no início do nosso ministério, a gente brigava por causa do problema dos outros. Nós ia na casa de um irmão que brigou com a irmã, aí a minha esposa ia para o quarto, a mulher estava chorando, eu ficava na sala, o rapaz tentando se justificar, e eu escutava a história dele, ela escutava a história dela, a gente tentava orar com eles, ia para casa, e eu falava: também, né, com aquela mulher, quem é que aguenta? E ela falava: o quê? Aquele grosso, aquele crápula? E a gente brigava por causa da briga dos outros, porque eu achava que o cara estava certo, ela achava que a garota estava certa, e nós começamos a entender que nós não podemos viver o problema dos outros, mas nós temos que nos compadecer do problema dos outros, e a compaixão precisa estar no coração cristão. Ontem em Santa Terezinha do Itaipu, eu estava dando um seminário lá, e aí o seminário tinha um almoço junto, num restaurante lá no hotel que eu estava hospedado. E aí todo mundo foi para lá e a gente comeu. E depois tinha uma moça que queria conversar comigo. E ela falou que assim, as dificuldades dela, foi muito bacana ouvi-la e foi muito bacana aconselhá-la. E teve uma coisa interessante que ela disse que eu achei muito bacana. Ela falou assim: eu acabo criticando todo mundo porque eu vejo o erro das pessoas. Ela tem um dom de ver o erro de todo mundo. Esse dom eu também tenho. Só que eu não falo, ela fala para todo mundo. Ela tem o dom de ver o... tudo está errado, sabe aquelas crentes que tudo está errado? Pois é, como é que pode aquele irmão subir no altar, porque não sei o quê? Eu amei, irmã, é uma sensibilidade que a senhora tem. Eu tenho compaixão no coração. É normal. Eu falei: não fala para ninguém, as pessoas não vão te entender. Se preserve. É verdade, as pessoas não vão. É um dom que a senhora tem que quase ninguém tem. Então, se a senhora falar, as pessoas não vão te compreender. A senhora vai ser mal compreendida. Entendeu? Eu ajudei ela, não ajudei, pastor? Claro que eu ajudei. Se eu falasse: a senhora é uma chata que vê problema em tudo, ela se desviava, não posso fazer isso. Aí, e ela falou: ai, pastor, como é que o senhor consegue ser assim? Amar tantas pessoas? Daí eu falei: porque eu sou crente, irmã. Porque eu aceitei a Jesus. E quando você aceita Jesus, a semente do amor e a semente do perdão precisam estar dentro de você. Se você não sabe amar e não sabe perdoar, você ainda não é cristão. Eu tenho a capacidade de perdoar qualquer um de qualquer coisa, porque o que Jesus perdoou na minha vida, ninguém perdoaria. Então, quando Jesus perdoou todos os meus pecados, Ele me deu a condição de perdoar qualquer um.
podem errar comigo, podem me trair, podem mentir, podem me açoitar. Eu consigo perdoar as pessoas. Eu aprendi a perdoar. E aprendi a amar. E tudo para mim tá bom. Pode me colocar no pior lugar que for. Tá bom. Porque eu vim dos infernos. Qualquer lugar no reino de Deus pode ser o pior lugar no reino de Deus. É melhor do que o melhor lugar do inferno. Eu vi. Romanos 12, 2. É Romanos 12, 12. Se você tem uma caneta, faz um risquinho aí. Por favor, por favor, por favor. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. E o que é alegrai-vos na esperança? É aquele camarada que sabe reconhecer o bem dos outros, não é? Eu vou contar uma história para vocês interessante. É uma simulação, isso nunca aconteceu. E aí ela foi, câncer no seio. E aí ela foi pedir oração para um pastor, e o pastor orou com ela, e ela o cabelo já estava crescendo, e ela foi para o culto, sem a mama, mas foi glorificar a Deus, porque a cirurgia deu tudo certo, que a rádio e a quimio deu tudo certo, glória a Deus por isso. E ela estava muito ansiosa para dar o testemunho dela, porque foi a maior bênção na vida dela. Ela não morreu de câncer. E é uma grande bênção. Vocês concordam comigo? É uma grande bênção. E ela foi, sentou na cadeira e falou: pastor, eu preciso contar o testemunho que o senhor orou comigo. E eu fui muito bem na cirurgia, no tratamento. Eu estou bem, eu estou curada. E o pastor, a senhora vai contar. Só que no mesmo culto, antes dela contar o testemunho, uma outra irmã tinha um testemunho para contar. Aí a irmã subiu antes que ela. E quando a irmã subiu para contar o testemunho, ela disse: irmãos, eu quero falar uma bênção que aconteceu comigo no culto da semana passada. Eu tinha um câncer maligno no meu seio. E o pastor orou comigo. E o câncer desapareceu imediatamente. Eu tenho aqui o exame do câncer. E eu fui no hospital no outro dia. E aqui está o outro exame. Eu não tenho mais nada. E aquela irmã, que tinha recebido a oração do mesmo pastor, e teve que passar por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, que até agora, aquele era o testemunho da vida dela, a bênção da vida dela, aquele negócio se tornou uma maldição. Por que que o pastor orou com ela e ela foi curada, e comigo eu não fui curado, eu tive que passar por tudo isso? Vocês entendem? O que Deus fala, o que o apóstolo Paulo nos ensina em Romanos, é: alegrai-vos na esperança. Na esperança. Esperança já aparece com a palavra esperar. Por quê? Porque é exatamente isso que nós como cristãos devemos fazer. Vocês já pararam para pensar que toda oração é imediatista? Toda oração: Senhor, eu quero porque eu preciso, mas eu quero já. Ninguém ora assim: Senhor, eu quero uma bênção no meu casamento, mas eu espero até 2025. Alguém já orou assim? Senhor, eu te dou 10 anos de prazo. Em 10 anos o Senhor converte meu marido. Em 10 anos o Senhor tira meus filhos da droga. Em 10 anos o Senhor me dá uma casa. Em 10 anos o Senhor me cura. Ninguém. Todos querem agora. Mas isso não é esperança, isso é exigência. Esperança é: Senhor, o Senhor me conhece por dentro, por fora, ao avesso, de ponta cabeça. O Senhor sabe o que eu preciso. Eu espero em Ti. Mas quando eu falo para as pessoas, irmão, esperem em Deus, sabe o que parece? Que nunca vai chegar. Vocês já ouviram aqui? Quem já ouviu? Você precisa esperar o tempo de Deus. Quem já ouviu essa frase? Levanta a mão, está com vergonha? É? Já ouviram essa? Você veio pedir para o pastor, para a pastora, uma aconselhamento. Ei, pastor, quantos que o senhor já falou? Irmão, o senhor precisa esperar o tempo de Deus. Irmãos, ouvir isso é um castigo. Parece que vai chegar os 4 cavaleiros do Apocalipse primeiro, depois vai vir o tempo de Deus. Primeiro, não é? O céu vai ficar escuro, as estrelas vão cair, a lua vai virar sangue, e o tempo de Deus não chegou. Porque parece que nunca. Quando alguém fala o tempo de Deus, acho que embaixo vem a legenda: desiste, nunca. Nunca vai acontecer. Mas o tempo de Deus existe, acontece. É que nós somos imediatistas. E aí a tua oração, ela é uma oração carregada de ansiedade. E todos que oram com ansiedade não recebem nada de Deus. Porque o Senhor disse: lançai sobre mim a vossa ansiedade, porque eu cuido de vós.
E Mateus 11, 28 diz: o que está cansado e sobrecarregado precisa vir até mim, porque eu vou carregar as suas cargas e vou dar sobre vocês o meu jugo, que ele é leve e suave. E ele vai ter que aprender comigo, porque eu sou manso e humilde. Isso é tremendo, irmãos. Mansidão é isso, é esperar. Tem gente que fala: você não fica ansioso? Não, não fico. Sabe aquele negócio tipo assim: ô irmão, eu preciso te contar um negócio, mas depois eu te falo. Aí o cara, acabou o culto para ele. Acabou o culto. Se falar isso antes do culto, acabou o culto. Ele não ouve mais o pastor. Ele fica tentando mandar mensagem durante o culto para o cara: me conta, me conta. Não é assim? Porque ansiedade em saber. Ansiedade de saber. Você não pode ser assim não. Espera. Vai chegar. Se for teu, é teu. Se não for teu, não é teu. Se morrer, morreu. Vai fazer o quê? Não é? Você não tem coisa que não tem como fazer. Sede pacientes na tribulação. Irmãos, eu preguei uma mensagem ontem em Santa Teresinha, Itaipu, tremenda, sobre tribulação, sobre luta, sobre problema. Sabe aquelas mensagens assim que todo mundo chorando? Por quê? Porque é uma realidade para nós hoje. Todos nós vivemos dias difíceis. Todos nós. E falar de problema mexe com o sentimento da pessoa. A pessoa fala: oh, caramba, eu vivo com problemas. Seja no casamento, seja financeiro, seja na saúde, seja na igreja, no ministério. Quanta gente já desistiu de ser crente porque não concordava, ou não queria, ou não... Então, o que eu ensino? Deserto, tribulação, ele é a chance que Deus nos dá de operar a nossa fé. Irmãos, eu vou confessar para vocês, eu não consigo operar a minha fé, passeando ali nas cataratas do Iguaçu. Não precisa ter fé para isso, irmãos. Não precisa. Na outra vez que nós viemos, a irmã Mariluz, cadê a irmã Mariluz? Não veio? Ah, Mariluz, eu pego ela. Eu vou pegar aquela baixinha, ela vai ver. A irmã Mariluz levou a gente no Paraguai, irmãos. Para vocês não é nada, né? Para nós, oh, que coisa boa comprar muamba, irmãos. Comprar ioiô que acende luzinha. Comprou uma capa de chuva por R$5, eu me senti roubado no Paraguai. Entendeu? Eu não precisei de fé para estar lá. Precisei de fé, botei uma bermuda, um tênis, uma camiseta, um boné e fomos embora para o Paraguai. Não precisa de fé. Você está namorando, você está noivo, está casado, você pega a sua esposa, você vai para uma praia, você pega a sua namorada, vai tomar um sorvete ali na praça. Você não precisa de fé para isso. Então, todo momento de dificuldade, de tribulação, é uma chance que Deus nos dá para exercer a nossa fé. É a hora que você tem para mostrar que você é servo de Jesus, para mostrar que você é crente. Porque Jesus nunca ressuscitou um vivo, e nunca curou um são, e nunca restaurou um casamento que estava ótimo, e nunca deu comida para uma pessoa farta. Ele sempre alimentou os que estavam famintos, e Ele curou os enfermos, e Ele sempre restaurou os que estavam quebrados, e Ele sempre ressuscitou os que estavam mortos. Então, quando a desgraça vem, quando a doença vem, o problema vem, ali é a hora de exercitar o milagre, exercitar a fé. Não chame mais de problema, chame de terreno fértil para o seu milagre acontecer. Por isso que a oração precisa ser paciente na tribulação. Está passando luta, está passando prova, a tua oração tem que ser assim: Senhor, me dá toda a garra, me dá toda a graça para suportar esse período, porque eu sei que no final alguma coisa sobrenatural vai acontecer, amém? Também tem ali perseverar na oração. O que é perseverar? É você não parar. A Bíblia fala que o diabo, ele desiste de nós, mas depois de um bom tempo, você tem que ficar submisso, debaixo da mão de Deus, e tem que resistir o diabo, e aí ele vai fugir de vós. Então você tem que aprender a resistir. Como resistir? Resistir, perseverando. O inimigo tenta uma vez, tenta duas, tenta 300, você resiste. E você persevera, chega uma hora que ele não tenta mais. Alguém me perguntou uma vez assim: pastor, quando o senhor saiu do satanismo, o senhor recebeu muita ameaça de morte? Irmão, vocês não têm ideia. Eu nem conto isso, porque eu não edifico igreja falando isso. Mas tinha dias que os satanistas me mandavam um e-mail, que hoje é mais moderno, dizendo: eu sei a hora que você vai viajar, eu sei o número do seu voo, eu sei o horário que você vai, eu sei o aeroporto, eu sei que a tua mulher vai ficar sozinha em casa com teu filho. O Mateus era recém-nascido, eu vou matar sua mulher e seu filho. Eu tinha que ler aquilo e saber que eu tinha que viajar, deixar minha mulher abandonada e o meu filho sozinho para fazer a obra de Deus. E eu pensando: agora, se eu não confiar em Deus,
Eu vou voltar, vai estar minha mulher e meu filho morto dentro de casa. E ninguém vai saber, porque eles estão infiltrados no meio da polícia, no meio da bandidagem. Ninguém vai saber. Quando eu chegar, vai estar tudo morto. E eu tinha que confiar em Deus. Então, isso é perseverar na oração. Eu sempre dei a mesma resposta para todos eles. Se Deus me tirou de lá, Deus não vai me deixar morrer aqui. Senão eu tinha morrido lá. Deus não vai tirar ninguém de um problema para matar ele na hora da bênção. Então persevere, persevere. Tem gente que fala, pastor, eu não aguento mais, eu vou me separar. Persevere um pouco mais. Pastor, eu não aguento mais, eu vou tirar minha própria vida. Persevere um pouco mais. Aguente, tem algo melhor ali na frente. Então, oração, ela precisa ser estratégica em todos os aspectos da palavra. Você não pode ser aquele que tem uma oração apenas. Sempre a mesma oração. Senhor abençoa, o Senhor vai na frente, o Senhor recebe aí, o Senhor prospera. Não. Orações são diferentes em cada aspecto. Quem tem um molho de chaves aí? Sabe o que é um molho de chave? Quando você tem aquele chaveiro cheio de chave? Sim. Quem tem aí? Pode me emprestar. Chave do carro, da casa, da igreja. Meu Deus, irmão, você é carcereiro? Ah, tá, é da igreja. Você que ele era carcereiro. Não. Tá vendo? Então eu vou perguntar, essa chavona grandona aqui, do que é? Não sabe. Do estacionamento. Essa aqui é a chave do estacionamento, estão vendo? Se eu for lá com essa chave aqui, eu vou abrir. Por quê? Porque a chave da gaveta não abre o portão do estacionamento. Estão entendendo? A palavra de Deus diz que o Senhor nos dá as chaves do reino dos céus. O reino dos céus é diferente do reino de Deus. Muita atenção nessa hora. O reino de Deus, ele é um reino onde enquadra você, sua família, a igreja, onde enquadra as batalhas que nós temos, as lutas que nós passamos. Mas o reino dos céus é tudo que se envolve em espiritual. Então você e eu temos a chave do mundo espiritual, tanto de anjos quanto de demônios. Aí talvez você pergunte, pastor, eu tenho poder de mandar em demônio? Não mandar no demônio como funcionário seu, mas dar ordens a ele, sim, claro que tem. Ordenar que saiam, ordenar que recuem, ordenar que cessem a força e a fúria deles. Então nós temos a chave do reino dos céus. Mas aí você tem que entender que uma chave abre só uma porta, outra chave abre outra porta. Você precisa entender quais portas são abertas com quais chaves. Determinar isso na sua vida espiritual. Então é isso que eu me refiro nesse início, nessa introdução. A oração para o alimento tem que ser de um jeito, a oração para dormir tem que ser de outro. Tem um pastor que há muitos anos, imagina, eu estou convertido há 20 anos, no primeiro ano da minha fé, eu ia muito em retiro de jovens, e um pastor pregando sobre oração, isso faz 19 anos atrás, e ele disse que ele estava orando tão mecanicamente, que ele dobrou o joelho ao lado da cama, ao lado da esposa, e ele falou assim: Senhor meu Deus, muito obrigado por esse alimento, eu te agradeço pela provisão. E a mulher dele falou: epa, é só comida agora, é? Ele já nem sabia mais o que ele estava orando. Ele já estava orando a oração do alimento na hora de dormir. E quando nós oramos, irmãos, nós temos que ter um período de diálogo com Deus. E esse diálogo, ele tem que haver e tem que ser efetivo. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, bastante, eu tive uma certa discussão comigo mesmo. Eu nunca briguei com Deus, que eu não sou louco. Eu vejo gente falando, eu briguei com Deus. Você é maluco, você fala isso. Deus faz assim, ó, some. Você vira cocô de cavalo. É verdade. E aí eu tive uma discussão comigo mesmo, por que é que Deus não falava comigo? Eu sempre ouvia todo mundo dizer, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Eu pensava, como é que pode? Deus nunca falou comigo. Deus nunca falou comigo. Eu ficava pensando. No início da minha conversão, teve umas 3 vezes que eu ouvi a voz de Deus, mas depois nunca mais, passaram anos. E aí eu comecei a orar a Deus, e eu orava, irmãos, eu dobrava meu joelho, eu orava 1 hora, 2, 3, 4 horas, e Deus não falava comigo. E eu orava e Deus não falava comigo. Eu orei muito tempo e Deus não falava comigo. Eu desisti de orar. Aí veio uma irmã numa igreja uma vez em profecia, e falou, olha, Deus tem um recado para te dar. Eu falei, ai, que bom. Deus mandou você ficar quieto. Ficar quieto? É, porque você dobra o joelho e só você fala. Quando Ele quer falar, você levanta e vai embora.
Você vai ter que começar a dar tempo para ele falar. E eu comecei a chegar em casa, eu dobrava meu joelho e falava: Senhor, pode falar agora. E eu ficava ajoelhado em silêncio, quietinho. Ele não falava. Acho que de birra, sabe? Estava meio de mal. Tipo assim, agora eu não vou falar. Só você fala. E foram alguns meses assim, até que eu comecei a ouvir a voz do Senhor de novo. Porque é assim que nós fazemos. Nós chegamos e falamos, e vamos trabalhar. Aí depois falamos, e vamos comer. Às vezes nem falamos, né? Vamos comer direto. Outras vezes falamos, e vamos dormir. Mas quando é que você tem dado tempo para Deus falar contigo? Qual é o momento do dia que você permite que Deus fale contigo? Se o tempo que você tem de concentração é inexistente, porque os momentos, faça comigo um cronograma da sua vida. Você acorda, talvez você ore, talvez não. Você toma um banho, talvez não. Você escova o dente, talvez não. Você toma café, chimarrão, chá. Uns tomam Coca-Cola, esses vão morrer mais cedo. Tomar Coca-Cola de manhã, pelo amor de Deus. Tomem 2 copos de água quando acordam, tá? Depois tomem o café, não esqueçam disso. Para habilitar os órgãos, fazer eles acordarem. Aí depois você até pode orar um pouquinho. Você vai trabalhar, sua atenção toda no trabalho. Depois você volta para casa, sua atenção toda na comida e na família. Talvez você durma um pouquinho, talvez não. Você volta para o trabalho, atenção toda no trabalho. Você volta para casa, toma banho, janta. Atenção na família, depois você vai para a igreja ou para a faculdade, ou vai jogar bola. Atenção em alguma coisa, depois você volta cansado, arrebentado e vai dormir. Qual foi o momento do dia que você deu um tempo para Deus falar contigo? Que você falou: não, eu não vou acessar o Facebook, eu não vou assistir televisão, hoje eu não vou jogar bola, hoje eu vou ficar no quarto sentado, olhando para a parede, sem fazer nada. Vou colocar um louvor bem lento e bem baixinho no fundo, e vou ficar aqui, esperando Deus falar comigo. Você nunca fez isso, porque você não está acostumado a ouvir a voz de Deus. E aí quando você não deixa Deus falar contigo, você permite que o diabo comece a te enganar. Está entendendo? Vocês estão aqui perto do Paraguai, né? Me perdoem para todo mundo fora do Brasil, fora de Foz do Iguaçu, quando fala Paraguai, a primeira coisa que eles pensam é o quê? Produto falsificado, muamba, né? E aí, mas eu sei que não, tem muita coisa boa lá, né? Minha mulher é paraguaia, veio de lá, coisa boa. Ela não é, mas ela gosta de tudo que tem no Paraguai. Ela só come mandioca tipaguaçu, sopa paraguaia. Ela devia ser paraguaia. E inclusive quem faz tipaguaçu aí, o irmão ali, já falou que vai fazer uma para ela. Perguntou até se ela gosta da mais fofinha. Ela vai comer. Aí você vai comprar uma camisa, seja a marca que for, né? Tá na moda Dudalina, não tá na moda? Aí você vai lá na loja da Dudalina e vai comprar uma camisa. Custa R$360 a coleção nova da Dudalina. A mais simples, a mais carinha, bota aí uns 400. Aí você fala: R$400? Eu vou jogar R$400 no lixo? Entendeu? Eu comprei uma calça Dudalina para minha mulher, R$600. Pelo amor de Deus, gente, um pai de família trabalha o mês inteiro por isso. O preço de uma calça? Não, vou fazer isso não, vou no Paraguai. Aí vai lá: aí irmão, tudo bem? Quanto é que é essa camisa Dudalina aí? R$30, dá. Aí bota a camisona, vem para a igreja, aí tá lindo. Aí todo mundo fala: ó, rapaz, o irmão está pisando no dinheiro, o irmão está vindo de Dudalina. Mas é falsificado. Tem gente que é assim no mundo espiritual. Ele não quer pagar o preço do que é de verdade. E aí o diabo dá a chance dele ter a coisa falsa. Tem gente que não ora em línguas estranhas. Ele mente. Ele inventa essas línguas. Não é o Espírito Santo que usa a boca dessa irmã, desse irmão para falar. Ele inventa, porque é empírico. A vida inteira ele sentou num banco de uma igreja e ouviu alguém falar. E começou todas aquelas frases, os nébias, os côbias, os labachures, e ele começou a ouvir. E um papagaio, que é um animal irracional, consegue decorar 850 palavras. Um papagaio. Um ser humano, 85 mil. Sabe se você não decoraria uma meia dúzia de palavras estranhas e não começaria a fazer a sua própria língua estranha? Claro que sim. É muito mais barato você mentir e fazer uma oração falsa do que você pagar um preço de santidade, de jejum, de espera e de busca para receber aquela que é de verdade. Porque nós somos preguiçosos.
Os crentes são preguiçosos. Orar é um assunto que não é mais falado na igreja. Aliás, 2 assuntos que não se fala mais na igreja: oração e inferno. 2 assuntos que não se fala mais. Mas quando se você é pecador e você morrer, você vai para o inferno. Inferno existe. A Bíblia fala que quem não dá o dízimo rouba a Deus. E Romanos 1 fala que o ladrão não vai para o céu. Então se você não dá o teu dízimo, você vai para o inferno. Você pode ser o melhor crente do mundo, mas você vai para o inferno. Sinto muito. Só que as pessoas não falam mais. Sabe por quê? Porque assusta e as pessoas não vêm mais na igreja. Por que eu vou falar do inferno? As pessoas não vão mais vir. Eu vou falar só de céu, só de prosperidade. Vou falar só de perdão. Mas escute uma coisa: perdão é bom, mas só há perdão se houver primeiro arrependimento. Mas as pessoas não falam mais de arrependimento, porque arrependimento é ruim. É ruim você se arrepender, porque não tem como se arrepender sem confessar. E não é assim que se confessa: Senhor, perdoa todos os meus pecados, porque pecado tem nome e sobrenome. Tinha um irmão que eu conheci na época de faculdade, de seminário, que ele tinha tanto pecado que ele escreveu numa folha de caderno os pecados dele. Aí ele colou na cabeceira da cama. Quando ele ia dormir, ele dobrava o joelho e falava: Senhor, e apontava a folha. Está ali, ó. Ele não tinha nem coragem de falar os pecados dele. Tanto pecado que ele tinha. Então, para receber perdão, tem que se arrepender. Para se arrepender, tem que confessar. E quem é que tem coragem de confessar? A Bíblia fala: confessai, em Tiago, mutuamente os seus pecados, para seres perdoados. Quem é que tem coragem de hoje chegar no altar da igreja e falar: irmãos, eu traí a minha mulher, e foi com aquela irmã lá, ó. Quem é que tem coragem de fazer isso? Mas sabe antigamente como é que era? Era assim. Antigamente o camarada traía, roubava, mentia, o pastor levava no púlpito. Quem é das antigas aí? Quem lembra disso? Tem alguém que lembra disso? Levava no púlpito, e o irmão confessava o pecado publicamente, e entrava em disciplina. Eu sei que a maioria de vocês não sabia o que é isso, que vocês nunca ouviram falar, não na igreja aqui, porque são novos convertidos. Mas disciplina era 3 meses sem Santa Ceia. Quem lembra disso? A pastora Daniela, eu já passei uns 4 anos em disciplina já quando eu era jovem. Eu vim do satanismo, irmãos. Eu era o pior crente da minha igreja. Mas eu era terrível, era namorador, mentiroso, encrenqueiro. Brigava com todo mundo e toda hora estava no banco em disciplina. Aí brigava com alguém do Ministério de Louvor, lá ia eu 3 meses de disciplina. Eu falo que eu tomei a primeira Santa Ceia 5 anos depois de convertido, porque eu já emendava uma disciplina atrás da outra. Emendava. Mas era bom, porque os crentes respeitavam isso. Ficavam em disciplina quietinho na cadeira. Hoje, não sei vocês aqui em Foz do Iguaçu, mas se eu dou uma disciplina no crente da minha igreja, sabe o que ele faz? Dependendo do crente, ele levanta e fala: o quê? Eu vou embora para outra igreja. O que mais tem aqui é a igreja. Você vai me disciplinar? Então tá bom, eu não aceito a disciplina. E daí? Vai fazer o quê? Vai mandar embora? Não precisa não, eu já estou saindo. Vai lá para outra igreja e é recebido como obreiro, inclusive. Por quê? Porque não se fala mais em inferno. Ninguém mais fala sobre o inferno. Quando nós voltarmos a pregar sobre o inferno, porque Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus falou mais sobre ir para o inferno do que sobre ir para o céu. E quando nós voltarmos a pregar sobre o inferno, as pessoas vão voltar a ter temor de Deus e vão voltar a respeitar a instituição chamada igreja. E as coisas vão mudar. Amém, queridos? Tremendo isso. 2 coisas que nós não falamos: inferno e oração. E como o nosso propósito é falar em oração, eu quero falar sobre a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, tá bom? Página 5. Pastora Daniela, até que horas é? Vamos até que horas? Eu sei que a sua igreja é aquela igreja de vigília, mas não vamos matar os crentes. Irmãos, vamos até as 10? O que vocês acham? Pode ser? Se chegar a 10, se estiver legalzinho, a gente vai mais 5 minutos. Se estiver mais legalzinho, vai até mais uns 5. Pode ser? É tipo prorrogação. O segundo tempo vai ser às 10. Porque tem amanhã, tem depois, ó, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí tem os cultos de sábado e domingo. Vai ser pesadão pra gente, vai ser bom. Se vocês me aguentarem até quarta-feira, vocês vão para o céu, irmãos, é verdade, tá? Pouca gente me aguenta. Uma vez um irmão viajou comigo num congresso fora, sei lá, era bem longe. Aí voltou lá na igreja e falou: irmãos, para os jovens, né? Vocês têm que ver que bênção. Aquele ginásio cheio de gente. O nosso pastor, ele é amado pelas pessoas. Aí um jovem levantou a mão: é porque não são ovelha dele. Verdade mesmo. Se fosse a ovelha dele, não ficava um naquele ginásio.
Vamos lá, a oração do Pai Nosso, tá bom? Isso está descrito em Mateus capítulo 6, verso 9, 10, 11, 12, 13. Mas lá não vamos ler, porque a gente conhece. Então, ali naquelas caixinhas, não tem uns quadradinhos aí na apostila de vocês? O primeiro ponto, são 7 pontos. O primeiro ponto a ser analisado é a exaltação a Deus. Irmãos, esse aqui é o modelo da oração padrão, tá? O que é uma oração padrão? É aquela oração que você vai fazer de glorificação a Deus. Qual é o momento de fazer essa oração? É o momento de comunhão. Então, eu vou estabelecer metas aqui. Existe a oração de agradecimento pelo alimento, tá? De agradecimento pelo dia, quando você vai acordar ou quando vai dormir. De proteção, quando você vai sair, viajar e tudo mais. De intercessão ou súplica por alguém doente, passando dificuldade, tá bom? Eu vou explicar amanhã, vou explicar como funciona a intercessão. Sabe quando alguém pede para você, viu, intercede por fulano? Não teve o pastor de jovens, qual é o nome dele aqui da igreja? Paulo. É Paulo? Não é? Ele não está aí? Ele voltou de viagem, não voltou? Nós oramos muito. A pastora Daniele, eu acho que nós estávamos aqui quando ele sofreu o acidente, não foi, pastora? A gente entrou na intercessão junto. E oramos muito, e a gente pelo WhatsApp, a minha esposa, a pastora Daniele direto, e nós pedindo para a nossa igreja orar. Eu tenho um grupo de oração no mundo todo, chamado ROI, Rede de Oração Estratégica, que eu fundei há alguns anos. Eu tenho intercessores no mundo todo. Então, quando tem algum problema, a gente joga na ROI, e o mundo todo está orando. E nós oramos muito por ele, e era uma oração intercessória. Como funciona a oração intercessória? Porque alguém fala, intercede por fulano. A maioria fala que vai orar, mas não ora, isso é verdade. Então a gente ensina como ser feita essa oração no momento certo. Isso vai ser falado amanhã, tá bom? Então você não pode faltar amanhã, pelo amor de Deus. Então você tem a oração de consagração do alimento, e tem a oração de comunhão com Deus, que essa é aquela que a gente não faz, que é aquela da hora de desligar a internet, desligar a televisão, e ter aquele teu tempo com Deus, tá? Eu normalmente faço isso de manhã. Eu escolhi o melhor horário para mim é de manhã, por várias razões. Primeiro porque o Mateus estava na aula, agora ele vai estudar tarde esse ano, mas ele dorme bastante, então ele acorda tarde. E eu acordo mais cedo em casa. Então eu acordo cedo, tomo meu café, e ali é o meu momento de oração e ler a Bíblia. Porque daí está mais tranquilo. Depois eu acordo a minha esposa, e aí é o momento dela. Então a gente tem esses momentos muito bem definidos, fica mais fácil de gerenciar, não é? Aí, às vezes eu vou na academia, quando eu estou em casa, eu vou correr. Então eu faço tudo isso no mesmo, de manhã mais cedo a academia, depois a oração. Eu consigo adaptar isso, porque vida de pastor é assim, irmãos, trabalha bem mais à noite do que de dia. Então a parte da manhã eu separei para mim. Antes eu preparava a mensagem para pregar para os outros, até que um dia Deus deu uma puxada de orelha em mim. Deus falou, sabe o que você é? Você é um cozinheiro que morreu de fome. Como assim, Senhor? Porque você prepara comida para todo mundo se alimentar, mas você não come, você vai morrer de fome. Então hoje tudo que eu leio de manhã, eu não prego. E às vezes, vem umas mensagens na minha mente, eu falo, meu Deus, que mensagem. Essa aqui vai ser demais, o Espírito Santo. Essa é para você, não conta para ninguém. Mas Senhor, vai arrebentar, a igreja vai voar. Não, essa é para você. E aí eu descobri uma frase de um gaúcho, que diz que o churrasqueiro come a melhor carne. Tem algum gaúcho aqui? Tem algum churrasqueiro? Não é verdade isso? Não é verdade? Diz que o churrasqueiro come a melhor carne. Ele fica ali assando a carne, ele vê a parte do filé que está melhor, ele já arranca ali um naco daquela carne e já come. E é isso que Deus está fazendo comigo hoje. Eu sou o churrasqueiro, eu preparo a carne para dar para os outros, mas o melhor pedaço sempre fica para mim, que é de manhã. Aí quando eu vou preparar um esboço de mensagem, eu preparo à tarde. Aí eu preparo para a igreja, mas para mim é de manhã. E essa oração de comunhão tem que ser feita nessa hora. Para mim é de manhã. Qual é o melhor horário para você? Você tem que escolher um horário. O horário que você está calmo, tranquilo. Muita gente faz no trabalho, porque tem um horário de lanche no meio do dia. E ele não come. Então ele tem lá 30 minutos de descanso na fábrica onde ele trabalha. E ele vai, lava o rosto, toma uma água, pega o aparelhinho de celular, bota ali o fone de ouvido, bota um louvor, pega a Bíblia, fica lendo 20 minutinhos, depois ele para, dobra o joelhinho dele em algum lugar. Se ele não pode dobrar o joelho, ele ora sentado mesmo, ou de pé. Se tem um pátio, ele ora caminhando, com um fonezinho de ouvido, e ele tem aquele momento diário de oração. E eu faço uma comparação muito interessante. Eu passei um tempo na Inglaterra, e lá para andar de metrô,
você entra no metrô, você vê 80% dos passageiros lendo alguma coisa, ou lendo um livro, ou lendo um jornal, ou lendo uma revista. Se tiver com um aparelho desses assim na mão, está lendo um livro, um e-book. Aí você anda de metrô no Rio de Janeiro, 80% está jogando videogame. Quer dizer, você vê como que nós somos. Culturalmente, nós não lemos. Culturalmente, nós gastamos nosso tempo com porcaria. Nós somos assim, queridos. Nós precisamos entender que o latino, brasileiro, paraguaio, argentino, nós somos assim. Nossa cultura é assim. Então nós precisamos lutar contra isso. Nem tudo que é natural tem que ser seguido. Ah, pastor, mas é que eu sou brasileiro, e o brasileiro é assim mesmo. Eu não posso aceitar isso, em nome de Jesus. Porque a mariposa, a borboleta, nasceu para ser guiada pela luz da lua. Mas aí veio poste, farol de carro, e agora se ela for guiada pela luz, ela vai cair num poste e vai morrer queimada. Então ela não pode mais seguir o instinto natural dela, senão ela vai morrer. Você não pode mais seguir o seu instinto natural, senão você vai morrer. Precisa mudar o instinto natural. Então tem que tirar um momento do seu dia, que seja ele de meia hora, para ter comunhão com Deus, para ouvir um louvor. Não é para ouvir o Mortification tocar, não é para ouvir Oficina G3, é para ouvir um louvor. Não estou falando que eles são ruins, mas em outro momento. Agora é um louvor, uma adoração. Pastor, que louvor que eu devo ouvir? Algo que eleve o seu espírito a Deus. As pessoas confundem. Tem alguém aqui que é músico de louvor? Tem alguém? Vocês são? Mais alguém? Adorador, cantora, cantor, alguma coisa assim? Tem gente que confunde música lenta com adoração. Tem muita música lenta na igreja, lenta, que você vai ouvir a letra, não adora a Deus. Entendeu? Eu sempre falo, né, do quem te viu passar na prova e não te ajudou. Gente, isso não é adoração, gente. Isso aí foi o Estado Islâmico que escreveu. Ou o Talibã. Que crente maravilhoso, né? Você me viu passar na prova e não me ajudou, você está lascado. Porque quando eu estiver na bênção, você vai se arrepender. Porque você vai estar na plateia com o povão, mas eu vou estar no palco. É isso que Deus quer para você, palco. Eu pego lá na Cassiane, mês de março, agora o Jairinho me ligou hoje, fechou comigo para eu dar aula lá de teologia. Então toda segunda-feira eu vou estar lá em Alphaville dando aula na igreja da Cassiane, e toda sexta-feira pregando. E a Damares canta todo culto lá, gente. Eu estou lascado. Eu estou frito. Pode interceder, irmão. Pensa no cara que vai pregar com raiva no coração. Ela é uma ótima pessoa, a família dela é ótima, todo mundo é ótimo. Ou musiquinha ruim. Ou música ruim que não tem nada a ver com Jesus. Então as pessoas confundem ritmo com adoração. Você pode estar tocando um rock and roll, se a letra for de adoração e exaltação ao nome de Jesus, isso é adoração. E você pode estar tocando uma música lenta, uma valsa. Se a letra não for, não é adoração. Não é o ritmo quem define a adoração. Aí tem gente que coloca música lenta na igreja e pensa que está adorando a Deus, e você vai perceber, a letra não adora em nada ao Senhor. Você tem que colocar uma música de adoração no período de oração que você vai ter, porque essa música vai entronizar o Senhor Jesus na sua vida, vai colocar você no santo dos santos espirituais. O véu já está rasgado, só precisa te jogar lá dentro. Então é isso, adoração, tá? E aí o Pai Nosso faz isso. Vamos lá, essa oração modelo, ela é para isso, para preparar o terreno de comunhão com Deus. Então o primeiro ponto dos 7, quem tem uma voz bonita e pode ler o primeiro ponto bem alto, é aquela parte em negrito ali. Quem pode? Ninguém? Amém. Tinha uma irmã que leu também. Lê aí, irmã, por favor, de novo. Obrigado aos dois irmãos. Para a gente evitar que dois irmãos comecem a ler ao mesmo tempo, é bem fácil. Se dois começarem a ler ao mesmo tempo, o mais feio fica quieto, o mais bonito continua. Aí não tem problema, tá bom? Não vai dar briga. Então, o que é o Pai Nosso que está no céu? É a direção. Nós estamos direcionando a nossa exaltação a Deus, tá? Eu já vi gente orando bem assim: ai Deus, eu estou com um problema. Já viram essa? A oração da mulher brigada com o marido, a oração da mulher que não aguenta mais o trabalho, a oração do homem que não aguenta mais o filho. Ai Deus, eu estou com um problema, Deus me ajude. Já começa pedindo e esquece primeiro de entronizar, de exaltar. Então, primeira parte, exalte a Deus. Pastor, mas o senhor está falando porque a tua vida está ok, está 10, mas a minha está uma tribulação.
ainda assim você consegue exaltar a Deus. Porque você não se converteu para ter uma vida boa, você se converteu para ser salvo. Você pode morrer de doença. Tem gente que fala, eu me converti, mas estou com câncer, estou falido, e meu marido me largou, meu cachorro morreu, minha vida está uma desgraça. Mas você se converteu, aceitou Jesus? Amém por isso. Você vai morrer sem marido, sem cachorro, pobre, mas vai morar na eternidade com Jesus. Então é para isso que nós nos convertemos. Para isso. Se você se converteu para casar, se você se converteu para arranjar um emprego, se você se converteu para ficar bonito, esqueça. Faz 20 anos que eu estou tentando e não consegui. Esqueça, essas coisas não acontecem. Essas coisas não acontecem. Tem gente que vai para a igreja achando que igreja é caixa eletrônico, irmãos. É cine, balcão de emprego. E muita gente vai, inclusive, e encontra emprego. E depois abandona a igreja, não é assim? Quantos que eu conheço? Você conhece alguém? Eu conheço vários. Que vieram para a igreja, arranjaram um emprego e... Lá na minha igreja já teve gente que foi para lá, doente, foi curado, sumiu. Glória a Deus, não tem nada a ver com isso, mas que a pessoa foi por um interesse, foi. Então a maioria das pessoas, elas não vão mais por amor a Deus, elas vão por amor a si. Elas entram na igreja porque alguém fez uma propaganda, falou, viu, vai lá que tua vida vai mudar, vai lá que teu casamento vai ser restaurado, vai lá que você vai arranjar emprego, vai lá que alguma coisa vai acontecer. As pessoas não vêm, vai lá porque você vai entregar sua vida para Jesus, e você vai viver em santidade, você vai abandonar o pecado, você vai para o céu. Essa propaganda não dá certo, ninguém quer nisso, ninguém quer. Então, exaltação é o primeiro ponto. Exalte a Jesus, glorifique a Jesus. Comer uma coisa gostosa, por mais que foi a tua mulher que fez um bifinho à milanesa gostoso, você fala, Jesus, meu Deus, que delícia. Nós estávamos ontem num bom hotel, chegamos hoje num ótimo hotel, e nós deitamos lá. O meu filho tem o costume, todo hotel que ele chega, ele fala, peraí que eu vou fazer o teste da cama. Aí ele vem correndo, se joga na cama, aí daqui a pouco vai quebrar uma cama, vai me dar um prejuízo um dia ainda. Mas ficamos lá, e vamos orar, porque nós oramos em todo lugar que nós vamos, nós não sabemos quem foi a pessoa que se hospedou antes naquele quarto, o que falou, o que fez, nós não sabemos. O que aquelas paredes foram testemunhas, nós não sabemos. Então nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, anula toda maldição, cancela, Senhor, abençoa a nossa estada. Pai, esse quarto aqui vai ser a nossa casa até domingo que vem, Senhor. Esse é o nosso lar. Tem gente que tem uma casa, mas não tem um lar. Nós estamos longe da nossa casa, mas estamos com o nosso lar. Então oração é tudo isso, mas sempre exaltando. Obrigado, Jesus, por isso. Aí minha esposa foi tomar um banho, aquele chuveirinho gostoso. Jesus, que chuveiro gostoso. Sabe o que é isso, irmãos? É gratidão. Exaltação é gratidão. Eu vi uma frase do Facebook. Facebook é uma coisa muito boa, já falei isso para vocês. As duas melhores coisas que Deus inventou foi a Bíblia e o Facebook. Vocês sabem disso. A Bíblia é porque revela quem Deus é para você, e o Facebook que revela as ovelhas para o pastor, né? Você quer saber quem são suas ovelhas? Vai no Facebook, você vai achar. Revela tudo. E eu vi uma frase do Facebook que dizia assim, que as pessoas dão mais flores nos velórios porque o remorso pesa muito mais do que a gratidão. E é pura verdade. Pura verdade. Eu parei para pensar nisso. Daí o menino que morreu, que eu falei que eu fiz um velório no mesmo dia da menininha que nasceu, ele usava drogas, ia lá na igreja sempre, não era um menino batizado, mas estava sempre lá, ele ficou até meio louquinho por causa de muita droga. E teve um Natal que eu passei na rua e vi ele uns 2 dias antes, falei, Toto, vai lá na igreja no Natal, vai ter uma janta gostosa, vai lá passar com a gente o Natal. Pastor, será? Vai lá, Toto. E ele foi. E quando ele entrou, nós ficamos tão felizes, caramba, ele veio. E nós tínhamos feito uma cesta de Natal muito bonita, a igreja proporcionou isso, comprou tudo, panetone, doce e tal. E aí fizemos um sorteio, demos um númerozinho para cada um. E Deus foi tão lindo que ele ganhou a cesta de Natal. Ele morava na rua. Aí ele ficou tão feliz assim, e ele foi lá para a cozinha e falou com a pastora, olha aqui, o que eu ganhei. Daí ele queria dar um presente para mim. E a pastora falou, o chocolate que o pastor mais gosta é tal chocolate. Aí ele abriu a cesta, pegou o chocolate, levou lá para mim e falou, pastor, esse é o meu presente de Natal para o senhor. Não custa nada se fazer isso por alguém, né? Um dia ele queria dormir num hotel. Pastor, minha tia não me quer lá em casa, eu queria dormir num hotel. Aí até meus obreiros brincam comigo até hoje. Eu peguei R$300 e dei para eles. Os meus obreiros falam, rapaz, ele deve ter usado tanta droga com esses R$300.
Aposto que ele pegou tudo em droga e foi dormir na rodoviária. Eu não sei se ele dormiu no hotel ou dormiu na rodoviária. Eu acho que ele dormiu na rodoviária mesmo. Mas não me custava nada. Alguém fala, R$300? Eu compro pão o mês inteiro, leite, presunto, se bobear queijo também. Se a Dilma não aumentar mais nada, vai dar para comprar queijo. Com R$300. Mas poxa vida, faz 4 anos, nunca me fez falta. Às vezes você precisa ser grato às pessoas. Se nós não somos gratos às pessoas, como é que nós vamos ser gratos a Deus, irmãos? Como é que você diz que ama a Deus e você odeia seu irmão? João disse isso na primeira epístola dele. Diz assim, que você é mentiroso se você fala que ama a Deus e odeia o seu irmão. Porque você odeia o irmão que você vê e ama um Deus que você não vê. Como é que se você não é grato às pessoas, como é que você vai ser grato a Deus? Olha que tremendo. Quem estava aí no final de semana com o pastor Josué França? Viram o pastor Josué? Demais ele, não sei se vocês perceberam. Ele é demais, irmãos. Primeira vez que o pastor Josué foi na minha igreja, ele é meu amigo, ele é professor da minha escola, ele é meu parceiro, prega na minha igreja direto, meu amigo mesmo. Primeira vez que ele foi na minha igreja, ele cantou, foi demais, o Espírito Santo manifestou a glória dele lá, e nós demos uma oferta para ele. E quando ele viu a oferta, ele falou, pastor, não pastor, é dinheiro demais. Não era muito, eu acho que eu dei R$1.500 para ele, não me lembro. Ele falou, pastor, é muito dinheiro, pastor. Eu falei, não irmão, é uma oferta. Não, então vamos dividir metade para o senhor, metade para mim. Aí eu pergunto para vocês, que pregador que faz isso hoje? Que o pastor dá oferta e fala, não pastor, vamos dividir metade da metade. É perigoso esse desgraçado fazer assim, não pastor, tá pouco. Me dá mais. Ó, depois, tá aqui o número da minha conta, você deposita depois então, se o senhor não tem. Que hoje é assim. O reino dos homens, né? Não é o reino de Deus esse, é o reino dos homens. E aí, ele falou, não Josué, pelo amor de Deus. Ele falou, então vamos lá na Argentina, que eu moro na fronteira. Vamos lá que eu vou comprar presente para vocês. Ele foi lá, ele quis presente para a gente com o dinheiro que eu dei de oferta para ele. Por quê? Porque ainda existe gente boa no mundo. Ainda existe gente grata no mundo. Por isso que Deus usa ele na adoração, no mover. Por isso que Deus responde quando ele chama. E Deus responde, ele chama e Deus responde. Por quê? Porque ele é grato. Então exaltação a Deus não é só você aprender palavrinhas mágicas. Senhor Jesus, eu te exalto, eu te glorifico, eu te louvo. Aleluia. Agora vem cá, Senhor, eu estou precisando de um dinheiro. Não, é processo de vida. Se a tua vida não exalta a Deus, não adianta nada os teus lábios querer exaltá-lo. A tua vida tem que ser exaltação a Deus. A tua conduta tem que ser louvor a Deus. Você tem que ser a pessoa mais que demonstre a glória de Deus. Você precisa ser assim. Algumas pessoas não entendem algumas atitudes minhas e da Francine. A gente cuida muito em exaltar o nome de Deus. Tem uma irmã, amiga nossa amiga, tanto que ela fala que ela é a irmã gêmea da minha esposa. Amiga mesmo, sim, amiga de coração. E nós andando de carro com ela, na cidade onde ela mora, e ela, eu não me lembro, o carro estava apertado, tinha mais gente do que podia no carro. E ela disse, não pastor, vem o senhor na frente, o senhor é maiorzão, e aí as meninas vão lá atrás com a Francine, que são mais miudinhas. Eu falei, não irmã, eu vou aqui atrás. Que isso pastor, está todo mundo aqui, tua esposa está no carro. Não. Eu não ando no banco da frente com uma mulher dirigindo, ou eu dirigindo e a mulher no banco da frente. Eu não ando. Eu sei que é coisa de velho, eu sei que é coisa de pastor chato, eu sei que é antiquado isso, mas eu sou assim. 1 Tessalonicenses 5:22, fuja da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Porque o diabo vai fazer alguém ver eu e essa mulher no carro, mas vai fazer minha mulher sumir. Estão entendendo? E alguém vai dizer, olha o Carlos Ribas aqui em São Paulo andando com uma loira no carro. Estão entendendo? Então a minha vida tem que servir para exaltar o nome do Senhor Jesus. Ela tem que servir para isso. Aí eu tenho moral de chegar e falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se não, é da boca para fora. O segundo ponto, quem pode ler o segundo ponto? O mais bonito, por favor. Isso, lê ali embaixo. Isso. E aí é um negócio complicado, hein? Porque quando a gente chama o reino de Deus para nós temos que ter a responsabilidade de aceitá-lo. Vocês lembram da música do Regis Danese? Quem lembra? Do Regis Danese? Como que é a música do Regis Danese? Porque é a única que fez sucesso, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, foi demais. A primeira vez que eu ouvi, realmente, eu senti a presença de Deus. A milésima vez que eu ouvi, já enjoou.
Porque todo mundo cantou. Tocou na parada gay, tocou na Marcha para Jesus, tocou no jogo do Corinthians. Vejam o nível que isso chegou. Não estou falando da parada gay, estou falando do jogo do Corinthians. Foi terrível. Mas é uma grande realidade. Agora, se você convida Deus para entrar na sua casa, você já parou para pensar se ele levar a sério isso? E ele entrar mesmo? E ele vê a bagunça que é lá dentro? E ele vê que você não ora, que você não lê a Bíblia, que seus filhos são desse jeito, que a sua mulher é uma coisa na igreja, outra coisa fora. Já pensou que terrível que seria se fosse real isso? Quando alguém convida outro para entrar na casa, é muito legal isso. Aí vamos supor que eu vou convidar o senhor para ir lá na minha casa, o senhor, sua senhora, sua família. Aí eu falo, amor, vai vir o pastor e tem que. Aí ela vai arrumar a casa, ela vai sair que nem louca. A empregada vai limpar toda a casa, depois ela vai limpar de novo. Vai arrumar tudo, vai pegar uma fita métrica, vai botar os vasinhos tudo milimetrado um do lado do outro, bonitinho. Vai ficar. Não é assim que a gente faz? Não é assim, irmãos? Quando você vai receber uma visita? Aí quando a pessoa chega, você atende a campainha, abre a porta, a primeira coisa que você fala? Não repara a bagunça. Que bagunça? Você passou a tarde inteira se matando de limpar aquela casa. É porque você é humilde, né? Não, é porque é mania. É porque nós sabemos que a nossa vida é uma bagunça. Você não está falando da casa que está suja, você está falando da tua vida que é uma bagunça. Isso é mania. Só que quando a gente entra na casa dos outros, a gente faz um esforço para não reparar a bagunça. Eu sou assim. Eu não chego e falo, ai credo, seu cachorro cagou no sofá. Eu não falo. É o cachorro dele e o sofá dele. Vocês entendem isso? O meu sogro me ensinou a ser assim, o pai da minha esposa. O pai da minha esposa disse, Carlos, se você for numa casa e oferecerem café num pinico, você toma. Meu sogro foi um pai para mim. Então eu aprendi com ele isso. Na minha casa é diferente, mas lá na casa dos outros não. Agora Jesus, quando entra na sua casa, sabe qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Reparar a bagunça. Porque Jesus não gosta de bagunça. Ele vai procurar onde está estragado para consertar, onde está doente para curar, onde morreu para ressuscitar, onde está sujo para limpar. Por isso, quando você fala, venha o teu reino, você tem que estar pronto para começar a receber mudança. Todos os dias eu falo isso. Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Irmãos, o reino de Deus é muito melhor do que o meu reino. O reino do Senhor é melhor do que o meu reino. O reino de Deus é melhor do que o nosso governo, irmãos. O reino de Deus é melhor do que o nosso governador do estado do Paraná. O infeliz deixou os professores desde dezembro sem salário, sem 13º, sem férias, sem ajuda de alimentação. Demitiu o pessoal que era contratado, pessoal da limpeza. Por quê? Porque usou esse dinheiro para a campanha dele, para se reeleger. O reino de Deus é melhor do que isso. É melhor do que isso. Tem professor capinando lote para poder dar comida para os filhos. Professor formado, com pós-graduação, está carpindo lote, trabalhando de jardineiro, para poder dar comida para os filhos. Porque o reino que nós vivemos é uma droga. Mas o reino do Senhor é melhor do que isso. Por isso que quando nós falamos, venha o teu reino, nós precisamos entender que é muito responsável, mas é muito perigoso. Porque Deus vai começar a mudar coisas em você. E mudança dói, irmãos. É difícil. É difícil. Todo mundo gosta de falar a verdade, mas poucos gostam de ouvir a verdade. E quando a verdade vem, ela machuca. É terrível. Quando vocês comprarem o meu livro de casais, o Irai-vos e não pequeis, todos vocês vão ter que comprar, em nome de Jesus, viu? É um livro que nós ensinamos os casais a brigarem. Porque todos os livros de relacionamento ensinam a não brigar. Mas todo mundo briga. Então esses livros estão falhando em alguma coisa. Como todo mundo vai brigar, eu pensei, na hora que ferve o sangue, ninguém ensina como controlar isso. Então eu vou ensinar. Pam! Escrevi um livro. Irai-vos e não pequeis. Como que você pode se irar com sua esposa ou com seu marido e não pecar. Eu ensino vocês a controlarem isso e terem uma discussão filosófica, saudável e cristã, e melhorando o relacionamento de vocês cada vez mais. E é tremendo. Mas o primeiro capítulo você vai ler chorando, porque eu escrevi ele chorando. Porque no primeiro capítulo eu conto como Deus me ensinou isso. Porque eu era aquele pastor falso, eu subia no púlpito para pregar, mas brigado com a minha mulher em casa. Então eu era assim, eu era aquela pessoa que era só uma capa, era só um pregadorzinho de nada. E Deus começou a cobrar isso de mim. Você não pode dar alimento envenenado para esse povo. Você precisa pregar a verdade. Você precisa ser o que você prega. Então eu comecei a entender isso.
Mas para entender, a pior coisa é você reconhecer a verdade. Aí eu tenho um amigo meu, o Bispo Jaime Coelho, que é um outro professor da minha escola, o Josué é um, o Bispo Jaime é outro, e ele falou para mim um dia, ele falou, você tem que aprender a perder, rapaz, você sempre quer ganhar briga. A maior parte das vezes a tua mulher está com a razão nas discussões, naquela época, hoje eu estou a maior parte das vezes com razão, naquela época era ela. E eu, por ser um pregador, por ser um professor, por ser um argumentador, eu sempre consegui inverter a situação. A minha apologética é muito forte, eu defendo muito bem a minha fé. E mesmo ela com razão, eu fazia ela ficar sem razão. E eu saía com razão. Aí eu saía assim, aquele imbecil, sabe? Aquele marido imbecil. Ganhei mais uma briga com a minha mulher. E a minha mulher ia para o quarto chorar, desolada, morrendo. Na fé, no amor, no relacionamento, na vida dela, morrendo. Aí esse meu amigo, esse amigo de verdade, o Bispo Jaime, ele falou, sabe o que você é, cara? Você é um imbecil. Porque você é um campeão de nada. O teu império é você com o teu egoísmo e um banquinho, onde você fica sentadinho. Esse é o teu império. Porque você não ganha nada ganhando a tua mulher. E foi tão difícil ouvir isso. Foi terrível. Me deu vontade de acabar a amizade com ele, bloqueei ele 18 vezes no Facebook. Depois eu desbloqueava. Até que eu tive que aprender que aquilo era verdade. E não é falar assim, tipo, tá, você está com razão, você ganhou, tá? O médico mandou não contrariar. Não é assim, jocosamente, ironicamente. Era parar e entender que ela tinha razão. Pedir para o reino de Deus vir sobre nós é muito, muito difícil. Porque vai ter que te quebrar inteirinho. Vai ter que te desconstruir. Vai ter que te desmontar. Se você pegar o seu carro e começar a fazer um barulho no motor, você vai ter que levar no mecânico, né? Aí o mecânico, esses mecânicos muito bons, eles só ouvem, né? Esses caras são muito feras. Eles ouvem e falam, já sei o que é. É a arruela do parafuso, não sei do que eu também não sei nada de motor de carro. Aí ele vai ter que abrir o motor. Não sei se é assim que funciona, mas vamos supor que seja. E aí ele vai ter que abrir todo o motor para consertar uma coisa, para depois fechar todo o motor e funcionar direitinho. É assim que tem que ser no reino de Deus. Primeiro Deus te arrebenta inteirinho, irmão. Quebra inteirinho. O oleiro faz isso, arrebenta todo o vaso, para depois fazer de novo. O oleiro não descarta a essência. Ele não joga o barro fora, pega uma nova pelota de barro e começa um vaso do zero. Ele desmonta o vaso imperfeito e com a mesma essência, com o mesmo barro, ele faz um vaso novo. Deus não vai mudar a tua essência. Deus vai só transformar a sua história. Se você é muito brigão, Deus vai fazer você parar de brigar com a sua mulher e brigar contra o diabo. Você vai continuar sendo briguento, mas agora vai brigar com a pessoa certa. Amém? Vamos lá, ponto 3. Vocês perceberam que o meu horário já está indo, né? Meu Deus do céu, eu falo mais que o homem da cobra, gente. Ponto 3, alguém bem bonito. Lê para mim, por favor. Bem alto. Quem foi que leu? Pode ler embaixo isso. Perdão, pode ler, desculpa. E aí? Já pensaram que ninguém faz isso hoje? Terrível, né? Submissão e consciência da boa vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como... Vocês perceberam que embaixo tem o hebraico e o aramaico ali, né? Para os que gostam disso. Seja feita a tua vontade. Irmãos, vamos falar de namoro. Quem está namorando? Levanta a mão. Está namorando? Ninguém? Olha, ninguém, né? Ninguém tem coragem. Ah, você está, né? Ninguém sabia, né? Agora todo mundo sabe. Ela está namorando. Ô China, você está namorando, não está, China? Levanta essa mão aí que eu vou contar para a menina depois que você não levantou a mão. Namoro hoje é um negócio complicado, né? Antigamente brigava porque não ia na casa visitar. Hoje em dia briga porque não curtiu um post no Instagram. Hoje as brigas são mais modernas. A minha mulher briga comigo. Se ela bota uma foto no Facebook que eu não curti, ela briga comigo. Por que você não curtiu minha foto? Que foto, amor? Já pega o celular, já... Não, eu curti, pode olhar lá. Terrível, hoje em dia namoro é um troço terrível. Aí, a menina quer namorar. Aí ela fala assim, Senhor, eu quero um homem de Deus para eu casar. Tem que ser de Deus.
Se não for de Deus, eu não quero. Mas tem que ser bonito, Senhor. Feio eu também não quero. Senhor, tem que ser rico. Pobre eu também não quero. Tem que saber tocar violão e cantar músicas de amor para mim. Tem que escrever poemas. Eu tenho o nome dele, é Afonso. Eu quero o Afonso, Senhor. Quer dizer, na verdade ela não quer que Deus dê um marido para ela. Ela quer que Deus carimbe o documento Afonso para ela. Eu não sei o nome do namorado da nossa irmã, não deve ser Afonso. Não dei muita sorte de acertar o nome. Mas vocês entendem o que eu estou falando? A vontade de Deus, grande parte do que nós pedimos está fora da vontade de Deus. Então se acostume com não. Não seja dodói. Não seja dodói. Teve um irmão que falou para mim assim: pastor, eu vou orar para ver se Deus quer que eu faça sociedade com um irmão lá, para abrir uma empresa nova. Falei, pode orar. Está pronto para ouvir a resposta de Deus? Não, eu estou. Aí orou. Aí Deus disse não para ele. Não me lembro se alguém falou para ele não, ou aí ele ficou revoltado. Não, mas eu vou fazer sociedade assim mesmo, porque é um bom negócio, bababá. Então por que você orou? Ele, na verdade, ele não queria ouvir a resposta de Deus. Ele queria um aval. E a maior parte das respostas que Deus manda para a gente é não. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Então tudo que nós queremos vem de engano. A gente acha que é certo, mas é errado. Aí Deus vem com a resposta e diz: não, você vai quebrar a cara. Mas a gente não quer ouvir a resposta de Deus. Então quando a gente fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, atenção, meu irmão, fique preparado para receber o não. Fique preparado. Senhor, eu vou casar ou não vou casar com esse homem, Senhor? Se prepara para ouvir o não, hein? Porque Deus sabe quem ele vai ser daqui 20 anos. Deus sabe. Se ele usou droga quando tinha 17 anos de idade e não usou mais, e daqui 10 anos ele vai encontrar um amigo de infância que era maconheirinho igual a ele e agora é um traficante. E o cara vai botar droga na vida dele. E daqui uns 15 anos você vai ser uma mulher de presidiário, tendo que ir lá ficar pelada para fazer revista, para entrar no presídio e ficar visitando o marido preso. Olha que vida gostosa. Então Deus sabe. Agora, hoje, ele é o perfeito, está tudo certo. Mas Deus sabe se amanhã esse cara não vai ser o pior para você. Então acredite no que eu vou te falar. Aceite a vontade de Deus. Mesmo que aos teus olhos hoje dê tudo errado. Vou contar um testemunho meu. O meu sonho, eu sempre amei a Inglaterra, sempre gostei de lá. Meu sonho era morar lá. Eu queria que o meu filho se criasse na Inglaterra, uma cultura inglesa, enfim. E aí eu fui pregar em Londres, numa igreja em Notting Hill. E lá tem uma igreja presbiteriana onde John Wesley pregou. Uma das passagens de John Wesley. Essa igreja, há muitos anos, décadas, reunia 20 pessoas, 30, porque lá as igrejas estão morrendo. E embaixo dela, o salão, eles alugavam para brasileiros fazer eventos. E um dos brasileiros alugava para fazer um culto lá, que é um pastor, Paulo Roberto. E eu ia direto lá, ele mora lá em Londres há 30 anos, esse pastor. Eu fui lá pregar e foi uma bênção. E aí, ele tem um programa na televisão, e eu fui dar o meu testemunho no programa, aí lotou de gente lá, foi muito bacana. E esse pastor ficou impressionado, porque há muitos anos ia poucas pessoas. E agora estava lotando aquilo lá. E ele me fez uma proposta: Ribas, vem morar aqui. E olha, era tudo que eu queria. Sabe como se fosse a resposta de Deus? Vem morar aqui. Lá em Londres, é muito caro moradia. 3 famílias moram numa casinha do tamanho da metade da sua casa, com certeza, é muito caro. Ele falou: eu consigo um apartamento para você morar, você e sua família aqui, um carro, e você só precisa pregar nas segundas-feiras. Você vai fazer um culto de batalha espiritual. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você vai cumprir tua agenda para lá e para cá, para a Europa toda. Mas na segunda-feira eu quero você aqui. Ainda te dou tantos £1000 lá de salário. Era uma grana preta. E eu falei: meu Deus, é muito bom para ser verdade. Voltei para o Brasil, contaminado, né, Francine? Voltei para o Brasil, contaminado, envenenado. Serpente já tinha me envenenado. Falei: não, vamos, faz a mala, estamos indo embora para a Inglaterra. Já pega o dicionáriozinho de inglês, vai aprendendo aí, se vira, nós estamos indo embora. Mas lá no fundo, o Espírito Santo me disse: ora. E eu falei: eu primeiro vou pedir uma confirmação. Eu comecei a orar, e ninguém confirmava. Ninguém falava nada. Aí o pastor me ligou: e aí, meu, tá vindo ou não tá? Não, pastor, espera só mais um pouco, eu preciso que Deus me confirme. Mas você precisa de confirmação ainda, rapaz? Preciso, pastor, aguenta aí que eu preciso. Aí ficou mais um mês orando. No segundo mês o pastor ligou, bravo: irmão, você vai vir ou não vai vir? Pastor, o senhor não entende, eu estou orando e eu preciso que Deus me confirme.
se Deus não me confirmar, eu não vou tirar minha família daqui do Brasil para ir morar na Inglaterra. E ele falou uma frase que foi a confirmação. Ele disse: você ainda pensa que Deus vai te confirmar? Deus não vai confirmar nada, eu já falei que vai dar certo e vai dar certo. Daí eu falei: ô pastor, obrigado, acabei de receber a confirmação, eu não vou mais. Você entendeu? Mas era o meu sonho, meu filho crescer. Naquela época, eu tenho um doutorado em teologia numa universidade americana. Naquela época, eu tinha recebido um convite para convalidar esse doutorado numa universidade inglesa. Eu ia virar cientista, porque lá a área de humanas é ciência. Então, meu Deus, ia ser demais. Eu ia conseguir uma faculdade para dar aula, ia ser demais. Mas eu não ia estar aqui ganhando cestas do rancho do mês da pastora Daniela e da Alba. Isso não ia acontecer, né, Alba? Mas não ia comer os quibezinhos lá na Maria Maria, né? Eu não ia casar a Alba, eu vou dar um jeito de casar essa mulher, pelo amor de Deus. Mas era o meu sonho, e parecia tudo tão perfeito, mas eu precisava que Deus confirmasse isso na minha vida. Então, quando você fala para Deus que a vontade dele tem que ser feita, você precisa aprender a anular a sua vontade. Anule a sua vontade, em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Amém? Vocês perceberam que eu não pedi nenhuma vez se vocês têm pergunta? Tipo assim, ninguém tem pergunta, vamos embora. Ponto 4. Quem pode ler para mim o ponto 4? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso, que é a petição. Irmãos, entramos num tema polêmico. Vocês estão assistindo? Quem está assistindo meus vídeos do... Só dá mais. Mas eu vou ter que criticar um outro cantor agora. Me perdoem, não leve em conta isso, é tudo brincadeira. Mas olha, tem um vídeo muito legal do pastor Juliano Som, falando sobre o padrão do mundo, não sei o quê. Só que o Juliano Som só anda de carro importado, irmãos. Cobra 70 mil para cantar na tua igreja. É muito bonito falar, mas liga para ele, ver se ele vem de graça na sua igreja. Esses pastores que só pedem oferta para pregar a palavra. Aí você liga para ele e fala assim: ó, eu assisti seu vídeo, pastor, vem de graça na minha igreja? Ah, não vai dar, irmão, minha agenda está cheia. Aí daí você desliga, pede para sua mulher ligar e fala assim: viu, eu tenho uma igreja, eu pago 70 mil para você servir. Ele vai dizer: a agenda está aberta. É muito bonito gravar vídeo na internet, porque nós somos bobos, a gente acredita em tudo que a gente vê. Então, petição no padrão bíblico é quase um fato extinto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só quero pão, então. Mas pregação não. Por que você está perguntando isso? Não, porque o senhor deve ganhar muito dinheiro, né? Eu falei: ganha, irmão. Estou milionário. Eu sou o cara mais rico que existe no mundo. Na minha cidade, chegaram ao cúmulo de dizer que eu tinha uma BMW último modelo guardada, escondida, que eu não andava na cidade porque eu ficava pegando dinheiro dos crentes. Então eu tinha essa BMW escondida. Olha, eu oro a Deus que a pessoa que disse isso seja um profeta. Eu oro a Deus que tenha essa BMW em algum lugar, que eu ainda não sei onde é que está. Pode ter a cor que for, menos cor de rosa. Pode ser a cor que for. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque hoje o mundo só pensa nisso. Aí me ligou um pastor do Maranhão: pastor Carlos Ribas, o senhor pode pregar na minha igreja? Eu falei: posso. Quanto é que o senhor cobra para pregar? Não cobro nada, pastor. Como não cobra nada, rapaz? Não cobro nada, pastor. Então quer dizer que se o senhor vier aqui pregar e eu não te der nada, o senhor vai voltar para casa sem nada? Eu falei: eu vou voltar para casa sem nada. O cara me achou um idiota. Porque o mundo hoje tem um preço. Tudo tem um preço. Eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado muito de nós. Tem sido demais. Tem sido demais. Essa hoje do Jairinho me ligar foi demais. Eu estou me sentindo regozijado. Eu louvo a Deus pelo pastor Moisés, que trabalha com o pastor Jairinho, que se não fosse Moisés eu nunca conheceria a pastora Daniela e o pastor Jefferson. Olha como que Deus é. Essas pessoas, eles aliançam a gente. Pastor Moisés, assim, eu tenho uma gratidão eterna por ele. Mas se você fizer as coisas com o padrão de Deus, você não pode exigir nada. Eu gosto muito de uma fala do apóstolo Luiz Hermínio, que ele diz, o Luiz Hermínio diz:
que a igreja, por ser noiva, por ser a mulher de Jesus, ela tem que fazer as coisas de graça, porque a mulher que cobra para dar intimidade para um homem é a prostituta. Eu acho muito forte essa fala dele, é muito forte. Aí se alguém me chamar para pregar, eu ia falar, não, eu prego, mas é milão para pregar, eu sou prostituta. Como é que eu vou cobrar para dar intimidade para a igreja, da igreja para Jesus? Eu não posso cobrar isso. Então eu acho muito forte o que o pastor Luiz Hermínio, que é meu amigo pessoal, falou. Então, os padrões hoje de petição, eles precisam ser bíblicos, irmãos. Nós precisamos entender que nossa oração tem que ser de padrão bíblico. Você parar de se preocupar com as suas contas, parar de se preocupar com o tempo, parar de se preocupar com o imediatismo. Você precisa buscar a Deus com padrões bíblicos. Senhor, eu tendo a minha saúde, eu tendo tudo certinho, o Senhor cuidando de mim, amém. Amém, amém, amém. Nós fomos viajar para uma outra cidade algum tempo atrás, faz alguns dias atrás, não é muito tempo, foi esse mês agora já estamos em fevereiro, né, janeiro. Nós não tínhamos um centavo no bolso. Nós não tínhamos um centavo no bolso. Porque eu parei de viajar em dezembro para ficar na minha igreja cuidando. A nossa igreja é muito pequena. A maior parte da arrecadação da igreja que nós pastoreamos vem do nosso dízimo, das nossas ofertas. Eu e minha esposa somos pastores da igreja há 10 anos e somos voluntários. Nós não ganhamos salário da igreja. Então tudo que entra na igreja fica para a igreja e ainda muito mais que nós possamos abençoar. E aí ficar 2 meses em casa sem viajar é 2 meses sem ganhar nada. Só investindo no reino. Investindo tempo e dinheiro. Então acabou o mês de janeiro, a gente estava realmente zerado. E aí tivemos que viajar para um outro estado. E não tínhamos dinheiro para nada, assim, nós conseguimos, eu emprestei dinheiro para abastecer o carro, para vir em Foz pegar o avião. Aí a pastora, com um coração muito bom que ela tem, ela e o pastor Jefferson, permitiram que nós guardássemos o carro aqui no pátio da igreja. Daí não precisamos pagar o estacionamento do aeroporto, que é caro, é R$25 por dia. E ainda na volta, ainda chegamos lá, a Alba tinha lavado o carro. Essa Alba, vai casar, irmãos, eu falei. E nós chegamos lá nessa cidade, sem nada, sem dinheiro para nada. E com um filho pequeno, você fica naquela. Você vai no shopping, o filho quer tomar um sorvete, você tem que ter dinheiro, você vai ficar dependendo dos outros, ficar pagando. Eu não gosto disso, irmãos. Eu me sinto mal ir num lugar e a pessoa pagar para mim, eu me sinto mal, ainda mais com a minha família. Aí chegamos lá, tem um pastor de 55 anos de ministério, pastor Jorge Navac, autor de 400 livros, revistas de escola dominical, muito mais do que isso. Fundador de igreja, a igreja dele tem mais de 5 mil membros. É um senhorzinho de 90 anos de idade. Quantos anos ele tem, amor? 92? 86? Ah, é jovenzinho, eu pensei que era mais velho. 86 anos. E ouvia falar muito de mim, porque a gente fica na casa da sobrinha dele. E aí fomos almoçar com ele. Foi assim um negócio tremendo. Ele ficou tão feliz, tão amado. E orou com a gente, profetizou e tal. Aí chegou e falou para mim assim: olha, pastor, eu fui ali em cima, o Espírito Santo mandou dar algo para vocês. Falei, ô pastor, que é isso? Aliás, ele já nos deu 40 livros dele de presente, ele tem 200, e umas 50 revistas de adolescentes, teológicas, ele é um grande teólogo. Eu falei, mais do que isso, não, meu Deus, a gente está cheio de presente. Ele tirou R$1.000 e deu assim, R$1.000. Eu falei, não pastor, não posso receber, mas lá no fundo, eu preciso desse dinheiro. Aí, não, então pega você, deu para minha esposa. E aí beleza. Aí o sobrinho dele, que é o presidente da igreja hoje, o pastor Rafael Borges, pegou e me chamou para pregar na igreja dele domingo de manhã. E eu fui lá pregar com o maior amor do mundo. E a igreja deles é muito grande mesmo. Aí depois ele veio no culto. Você vai vir no culto à noite? Vou falar sobre casamento, vou lá ver ele. Ele veio depois e falou, pastor, ó, eu tenho uma oferta para te dar, você pregou domingo de manhã. Eu falei, que é isso, pastor? Aí botou um envelope no meu bolso. Quando eu fui ver, um cheque de R$1.500. A gente foi sem dinheiro para abastecer, voltamos com R$2.500. Aí a irmã dele falou assim, o senhor vai estar livre na semana do carnaval? Eu falei, vou. O senhor não vem pregar para o grupo de louvor? O ministério de louvor deles tem 50 membros. Pequenininho o ministério de louvor. O senhor não vem dar uma palavra para o ministério de louvor? Ah, eu venho, Ju. Espera que eu já vou comprar as passagens. E daí já vou agendar para você pregar lá em Jundiaí, na igreja do meu tio, que é esse pastor. Já faz uma agenda lá, já leva material, já fechou uma agendinha boa. E aí você aproveita e vem na quarta, porque na quinta-feira quem vai estar pregando aqui é o Benerrim. O senhor já participa do evento com o Benerrim. Eu vou estar quinta-feira que vem com o Benerrim, vou pregar na sexta, no sábado e no domingo. Só porque eu fui sem dinheiro fazer a obra de Deus. Como Deus é perfeito. É isso. Se você proporciona as coisas para o reino proporciona as coisas para você. Agora aquele que só quer, nunca tem.
Nunca tem. Então, petição hoje é: Senhor, faça a tua vontade do jeito que o Senhor quiser, me dá o que o Senhor quer. E o resto é resto, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 33, todo mundo sabe decor? Versão Carlos Ribas, revista atualizada. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e o resto que se lasque. Versão revista atualizada. O resto é resto, irmãos. Vamos lá, ponto 5, perdão condicional. Quem pode ler para mim? Vai as bonitas junto. Amém. Eu falei sobre perdão, então eu vou passar essa rápido, tá bom? Se você foi perdoado por Jesus, você tem dentro de si a semente do perdão. Você precisa aprender a perdoar as pessoas. Quando você não perdoa, você carrega um veneno dentro de você. Toda pessoa que você não libera perdão, você carrega ele pro resto da sua vida. Se essa pessoa morreu, você está carregando um morto junto contigo. Tem gente que separou do marido, da esposa, e carrega a mágoa do ex-cônjuge. Não carregue mágoa, porque você vai carregar esse cara com você a vida inteira. Perdoe, libere, abençoe, ajude se for preciso, porque quem perdoa ajuda. Tem gente que fala: eu perdoo, mas eu não quero nem ver pintado de ouro. Não, quem perdoou tem que ver pintado de ouro. Eu tenho um caso de uma família da minha igreja, o Rafael, que a mãe dele separou do pai dele. Na época o pai dele era alcoólatra, batia nela, sei lá, uma história bem triste. Hoje, tanto o pai dele é casado com outra mulher, quanto a mãe dele. A dona Tânia é casada, amor? Casada com outro homem, e as duas famílias são amigos. Os ex-cônjuges são amigos, viajam juntos as duas famílias. Eu acho isso tremendo. Por quê? Porque perdão é assim que se opera. Perdoar é assim. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ela fez para mim, pastor. Aquela mulher é uma megera, aquela mulher é uma cobra. Mas perdoa, não é difícil. Libera perdão. Não sei se vocês conhecem uma história bonitinha. O menino estava com ódio do coleguinha dele na escola. E ele veio para casa com muita raiva. Ele falou: pai, eu quero matar o Joãozinho, eu estou com raiva dele. Eu queria que ele ficasse doente, eu queria que um caminhão passasse por cima dele. E o pai ficou assustado. Nossa, filho, por que tanta raiva? Que atitude negativa é essa? Ah, ele me humilhou, ele me fez, todo mundo riu de mim na escola, ele abaixou minha calça, e aquelas coisas de criança. Aí o pai falou: não, então vamos gastar essa raiva toda. Foi lá no varal, colocou uma camiseta branca assim no varal, aí deu uns 10 passos para trás assim, botou um saco de carvão e falou: ó, isso aqui são todas as coisas ruins que você quer nele. Vai atirando, vamos ver se acerta. Aí ele pegou um carvãozinho e jogou, e o carvão é leve, né? Então não vai muito bem. E foi jogando, jogou aquele saco de carvão inteiro. Aí no final do saco de carvão, ele tinha acertado ali umas 7, 8 vezes. Tinha umas marquinhas pretas na camisa. E o pai voltou e falou: e aí? Olha lá, pai, estou feliz. Acertei umas 7 ou 8 vezes umas coisas ruins nele. Acertou, filho? Parabéns, agora vem comigo. Aí pegou o filho, subiu a escada, foi para o quarto, levou na frente do espelho e mostrou. Ele estava todo preto de fuligem de carvão. E ele se assustou. Aí o pai falou: quando você deseja o mal para outra pessoa, você acerta só um pouco desse mal, mas a maior parte fica em você. E isso é verdade. Tem gente que fica remoendo coisa do passado, e tudo isso está em você, não está no outro. Você sabia que você fica magoado porque alguém te magoou, e você fica remoendo isso anos, mas o que te magoou, esqueceu e está feliz da vida? O magoador hoje ele é uma pessoa feliz, e o magoado está carregando isso até hoje, sofrendo, fazendo virar veneno. Não é verdade? O cara que te ofendeu, ele está hoje jantando, comendo pizza, dando glória a Deus, namorando, feliz da vida. E você está chorando, depressivo dentro de um quarto. Por isso que é importante liberar perdão. Por isso, quando você pede para Deus que o Senhor venha nos perdoar, e dívidas não é dívidas financeiras, não, é de qualquer forma. Primeiro nós devemos perdoar. Se você não sabe perdoar, não peça perdão para Deus. Mas se você aprendeu a perdoar, você tem esse direito. Ponto 6. Nossa, já são 9h52, meu Deus! Começou que horas esse culto? 9h30? Parece que faz 10 minutos que eu estou falando, gente. Esse relógio, o horário de verão de Foz do Iguaçu é diferente do horário de verão do resto do Brasil. Ponto 6, cadê o outro lindo que possa ler, ou a linda? Vamos, cadê o Miss Foz do Iguaçu aí? A Miss Foz do Iguaçu, não sei. Isso. Isso aí. Livra-nos do mal. Amém, né? Eu nunca me esqueço do menininho que a professora perguntou na escola: qual é o maior medo que vocês têm? Aí um falou: da bruxa malvada. E o outro falou: do bicho papão. E o outro falou: o velho do saco. E teve um menininho crente que falou: do malamém. Todo mundo: malamém? O que é isso?
Ele falou: o que é isso? Eu não sei, mas toda noite eu ouço minha mãe dizer: livra-nos do mal, amém. Livra-nos do mal, amém. E ele tinha muito medo do mal, amém, porque toda noite a mãe dele pedia para Deus livrar ela disso. Você sabe o que é não deixar cair em tentação? Todos nós sabemos que existe Pai, Filho e Espírito Santo, amém? A gente ora muito ao Pai em nome do Filho, não é? A gente ora a Deus em nome de Jesus, não é isso? Então nós oramos, é muito comum na nossa oração, Deus, Pai e Jesus, porque nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Aí o Espírito Santo fica sempre de lado. Já perceberam que na oração o Espírito Santo sempre some? Mas o Espírito Santo é Deus hoje. O Deus Pai, ele foi Deus presente na terra na época do Velho Testamento. Abraão. Jesus foi Deus na terra na época dos apóstolos, e ele instituiu a igreja. Aí ele disse: eu sou rabi, eu sou mestre, e eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro Consolador. E quando a gente ouve falar que o Espírito Santo é Consolador, o que é consolo para a gente? É assim, né? Você bateu o dedão na mesa da sala, aí você fica chorando, aí a sua esposa, ela vem assim e fala assim: tadinho, tadinho, não, vai passar, meu amor, vai passar. Isso é consolo, né? Está te consolando. Mas no grego, consolo é ensino. Então o outro Consolador é o outro preceptor, o outro professor. Porque Jesus era professor, ele era mestre, ele era rabi. Ele disse: eu sou rabi, eu vou deixar um outro rabi. Eu sou mestre, eu vou deixar um outro mestre. Eu sou ensinador, eu vou deixar um outro ensinador. Eu sou o Consolador, eu vou deixar um outro Consolador. Então a gente esquece que a função do Espírito Santo é nos ensinar, e não esperar a gente quebrar a cara e vir depois falar assim: tadinho, quebrou a cara, pecou, né? Então nós temos que orar ao Espírito Santo. E a oração de livra-nos da tentação, ela não é ao Pai nem ao Filho, ela é ao Espírito Santo. Aquele que ora ao Espírito Santo, pedindo para livrar das tentações, dificilmente vai precisar orar ao Pai pedindo perdão dos pecados, porque o Espírito Santo vai te ensinar a não pecar. Foi tentado? Ore. Como é que você sabe que é tentado? Ninguém peca sem saber, irmãos. Não existe pecado sem saber. A Bíblia fala que o pecado vem da concupiscência da carne. O que é concupiscência? Desejo. Então eu desejo algo, aquilo me atrai, eu peco naquilo. Então se eu desejo algo e aquilo me atraiu, ore ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho dificuldade em roubar, eu sou cleptomaníaco. E alguém deixou o celular bem ali no banco. Ai, que vontade de roubar esse celular. Está vendo? É uma tentação. Aí você tem que ir na hora, dobrar o joelho e falar: Espírito Santo, me livra disso. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me livra disso. Me ensina a não ser assim. Me fortaleça nessa área. Você vai orar ao Espírito Santo. Aquele que confessa a tentação, dificilmente confessa pecado. Dificilmente confessa pecado. Porque você já confessou o primeiro estágio, que é a tentação. E aí você já mata a tentação. Não vai gerar o pecado. Fácil, né? Mas não é. Parece, mas não é. Tentação carnal. O ser humano é carne, irmãos. O apóstolo Paulo, camarada que escreveu 12 epístolas paulinas, vai dizer, são 13. Hebreus não tem comprovação se foi ele que escreveu ou não. Então são 12. O camarada escreveu, o maior escritor da Bíblia é Paulo. Ele dizia: o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero habita em mim. Ele dizia que ele esmurrava a sua carne, imagina ele, autoflagelando-se, porque ele se sentia tão incapaz de fazer as coisas que Deus lhe pedia. Porque tentação é um negócio terrível. Jesus foi tentado, mas ele venceu a tentação. E quando Jesus veio como homem, ele veio 100% homem e 100% Deus, para que provasse para você e para mim que é capaz, é possível vencer a tentação. A gente ouve aquelas três tentaçõezinhas do diabo no final dos 40 dias de jejum, né? Está com fome? Transforma a pedra em pão. Não é? Você é Deus? Pula do pináculo do templo, os anjos vão te segurar. Se ajoelha, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Mas na verdade, ele foi tentado todos os dias e todas as noites durante 40 anos. Então é muito provável que tentações dos tempos modernos ele passou naquele dia. Provavelmente o diabo mostrou: vai ter droga, vai ter cocaína, vai ter mulher pelada em outdoor. Gente, na minha época não tinha isso. Hoje em dia você anda na rua,
Os outdoors são tipo revista pornográfica. Na minha época, o mais perto que a gente tinha disso era a revistinha da Avon na seção de lingerie. Piazada novinha, não tinha acesso a mulher sem roupa. Aí chegava a revistinha da Avon, a gente ia tudo na seção de lingerie. Aí passava a página, chegava na seção de cueca. Aí mudava. Mas era o máximo. Hoje em dia tudo tem mulher pelada. Você digita qualquer coisa no Google, vai aparecer uma mulher nua. É incrível isso. Por quê? Porque o inimigo sabe como seduzir o ser humano. E a carne é muito fraca, é muito terrível. Então o segredo é confessar as tentações. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o último trecho disso, que nós evangélicos normalmente não oramos, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Você sempre declara isso, porque a minha vida é tua, o meu ministério é teu, minha família te pertence, os meus sonhos são teus, os meus anseios te pertencem, minhas dores são tuas. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu entreguei minhas qualidades, mas também entreguei os meus defeitos a Ele. Portanto, os meus defeitos pertencem ao Senhor Jesus. As minhas dívidas pertencem a Ele. Ele carregou sobre si toda a nossa enfermidade, pertence a Ele também. Pare de se preocupar com coisa que não é mais tua. Tem gente que se converteu, mas ainda tem aquele senso natural de responsabilidade. Não, as coisas boas são de Deus, mas as ruins eu ainda vou resolver todas elas. Não é mais tua, meu irmão, é de Deus. Deus vai dar um jeito de solucionar o teu problema. Pertence a Ele. Você entregou toda a sua vida a Ele. Você entregou suas coisas boas, mas você também entregou suas coisas ruins. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Olha, talvez você nunca tenha visto a oração do Pai Nosso como você viu hoje, não é? Bem completo, bem ensinadinho. E amanhã nós vamos falar sobre modalidades de oração e as formas de oração. Para vocês terem uma ideia, amanhã nós vamos falar sobre a oração em pensamento. Quando é que você deve orar em pensamento? Quando é que você deve orar em uma oração baixinho? Quando é que você deve orar uma oração falando mais alto? Quando é que você deve dar línguas estranhas? Como que você recebe o batismo com o Espírito Santo? Como que acontece no mundo espiritual? Eu vou fazer um teatrinho para mostrar para vocês, tá bom? Também eu vou ensinar amanhã sobre profecia, sobre atos proféticos, sobre o jejum. Pode jejuar café, bombom, Coca-Cola? Tem gente que fala assim, né? Eu estou de jejum de Coca-Cola. Tem um irmão lá na igreja que jejuou 1 mês de Coca-Cola. Ficou 1 mês tomando Pepsi. Aí ele chegou no bar e falou assim, me dá uma Pepsi. E o cara falou, copo ou canudo? Ele falou, me dá canudo que eu estou jejuando o copo também. Esses jejum maluco. Então, amanhã eu vou explicar certinho que tipo de jejum realmente funciona e agrada a Deus. E vai ser uma bênção para você. Hoje é a primeira parte da intercessão, amanhã a segunda parte. Depois de amanhã começa a tricotomia. Tricotomia na linguagem da teologia é o estudo do espírito, alma e corpo. Você vai saber onde é que os demônios ficam numa opressão, num ataque, numa maldição, numa possessão maligna, como é que funciona tudo isso, como que se ora, tá bom? E no final da semana nós vamos falar sobre libertação, como que você pode quebrar maldições, como que você pode cancelar maldições enviadas contra você, como que você pode expulsar demônios, tá bom? Vai ser demais. Se você me aguentar, eu prometo que você vai sair daqui cheio de conhecimento. Fique de pé em nome do Senhor Jesus, vamos orar. Pastora Daniele, venha. Eu falei de Dudalina e a pastora Daniele está de Duda hoje, ó. Essa não é do Paraguai, minha filha. Quem conhece, só de botar o olho já vê. Vamos orar. Pega na mão do irmão perto de você, porque isso simboliza aliança, não é? Quando nós pegamos a mão da igreja, nós somos um só corpo. E se quiserem fechar o corredor, é uma atitude linda. Obrigado. Vamos orar. Deus, nós oramos nesta noite, agradecidos, Senhor, porque tudo correu muito bem, porque encontramos a igreja muito bem, cheia de vitória, de testemunhos. E essa igreja, ela é assim, é uma igreja vitoriosa. Muito obrigado pelos pastores deste lugar, pelos líderes, porque eles são comprometidos com a tua palavra e com o ensino. Senhor, eu peço a sua bênção ao pastor Jefferson, que provavelmente deva estar voltando de viagem ainda, que o Senhor esteja o guardando na estrada. Pai, peço também a sua bênção sobre a pastora Daniele, o ministério que essa mulher tem,
tão nova e com um ministério tão grande, Senhor. Sustente ela nos seus braços, meu Pai. Agora eu peço também que nós possamos estar tendo uma noite de descanso tranquilos, abençoados, guardados e protegidos. Amanhã um dia produtivo na Tua presença, e à noite possamos estar aqui para aprender um pouco mais sobre intercessão, sobre atos proféticos, sobre jejum, sobre unção com óleo, sobre tudo aquilo que concerne a arma de guerra na batalha espiritual, e isso vai nos fortalecer e nos fazer crescer em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos receber a pastora Daniele com uma salva de palmas. Vai ter certificado, né? Eu mandei o arquivo. Isso, vai ter. Fala para ele, acho que é legal. Sim, vai ter. Queridos, vamos finalizar, mas antes, o pastor Jefferson estava ouvindo, ele mandou uma mensaginha, ele estava na metade, um pouco mais da metade do caminho, já estava ouvindo a gente pelo rádio.